A série começa com Mike, um bombeiro que corre para o local de um acidente com seus colegas de trabalho. Seus colegas o levam a um hospital e, antes que ele possa entender o que está acontecendo, o empurram para o consultório de uma médica. Descobre-se que ele está com dor de dente há alguns dias, mas evitava visitar o médico, então eles criaram essa solução. A doutora Julia, que estava prestes a fazer sua primeira refeição do dia após uma cirurgia longa, fica surpresa com a invasão repentina. Tanto ela quanto Mike ficam surpresos ao se verem, e Mike até recusa o tratamento oferecido por ela. A doutora Julia corre atrás dele, mas ele foge com sua caminhonete de resgate. De volta ao departamento de resgate, ele pensa no seu passado, que tinha uma jovem doutora Julia. É visitado pelo instrutor da equipe de resgate, Adam, que lhe dá remédio para a dor de dente. Eles parecem bons amigos, e Adam percebe seu sofrimento, mas não insiste para saber mais. No dia seguinte, um bombeiro aprendiz chamado Jung faz uma confusão e se recusa a continuar o treinamento, pois acredita que estão sendo treinados para perseguir o impossível. Porém, Mike o faz calar, completando a tarefa em 20 segundos. Ele ensina ao jovem que o trabalho deles envolve correr contra o tempo, então precisam treinar mais para fazer cada segundo valer. Enquanto conversam, um prédio perto da casa de Julia pega fogo e ela é instruída a ir imediatamente até lá. No caminho, ela encontra sua equipe de Mike e discretamente os acompanha para ajudar os feridos. Os bombeiros trabalham com eficiência, mas explosões graduais de cilindros de gás tornam o trabalho ainda mais difícil enquanto o fogo envolve completamente o prédio. O instrutor da equipe de Mike ordena que ele deixe o prédio imediatamente, mas ele teimosamente insiste em salvar uma criança presa em algum lugar. Quando uma explosão de cilindro corta o contato dele com o resto da equipe, por um momento todos, inclusive Julia, ficam preocupados com sua vida. Porém, ele emerge da construção são e salvo, carregando a criança resgatada. Quando o momento de terror finalmente passa, Adam o repreende com raiva por desobedecer às ordens do líder da equipe, mas Mike se esquiva brincando. Ele desafia destemidamente um garoto rico a denunciá-lo, pois o rapaz estava ameaçando o departamento de resgate por danificar seu carro mal estacionado ao chegar com pressa ao local do acidente. Enquanto isso, Julia tenta falar com ele, mas é completamente ignorada. Um flashback do passado revela que eles eram colegas de escola no ensino médio. Mike tinha uma paixão por ela desde o primeiro olhar, mas ela era bastante introvertida. Todos os esforços dele para puxar conversa com ela quase sempre não davam certo. Mais tarde naquela noite, Adam e Mike conversam sobre seus relacionamentos passados e a necessidade de seguir em frente. Adam sugere que ele se abra para receber amor. Por outro lado, Julia também revisita suas memórias do ensino médio. Quando era tímida e introvertida, Mike conseguiu ser seu amigo. Ela ainda guardava a caixa de doces que ele lhe ofereceu. O jovem acabou se tornando seu protetor contra as meninas maldosas da escola. Na manhã seguinte, o chefe de Mike o questiona sobre uma série de reclamações, incluindo não obedecer às ordens do líder e danificar propriedade pública. Charlotte, sua superiora, fala palavras gentis para ele, mas ele é mandado escrever um relatório de 3.000 palavras para refletir sobre seu comportamento. Mike sai sem sequer olhar para Charlotte ou ouvir o que ela tem a dizer. Enquanto isso, os colegas de Julia fofocam sobre seu misterioso e rico passado e atribuem sua promoção no hospital a isso. Ela não tem muitos colegas em quem confiar por causa do ciúme deles, e normalmente vai para casa logo após o turno. Naquela noite, ela encontra um bloqueio na estrada devido a um acidente e corre para ajudar os feridos. Os policiais no local revelam que a ambulância ainda não chegou, mas seus passos diminuem ao ver que Mike está ajudando os feridos a sair do carro em nome do departamento de resgate. A ambulância chega logo em seguida, então ela sai silenciosamente. Mike a vê e observa de longe enquanto os feridos são levados ao hospital. Adam traz uma sopa para Mike, pois ele não conseguiu comer devido à dor de dente. Mike parece estar passando por dificuldades familiares e, em uma conversa anônima, insinua que está pensando em mudar de emprego ou pedir transferência. Mike percebe sua angústia e o questiona, mas Adam não revela nada sobre o trabalho. Mike é visto treinando os novatos, dizendo para eles não esperarem fama nem dinheiro nesse trabalho. Julia também está ocupada no hospital, pois seus colegas evitam se aproximar dela. Todos parecem hesitantes em entrar na equipe dela. Alguns dias depois, Julia visita os lugares onde costumava frequentar com Mike. Ela também vai até a casa dele, em um bairro relativamente pobre, mas a irmã e a mãe dele a recebem com raiva. A mãe de Mike parece um pouco cética quanto à atitude de Julia. A irmã dele a lembra do sofrimento que ela causou a Mike. A mulher mais velha menciona a quantidade de encontros às cegas que já arranjou para Mike, e como ele nunca compareceu. Moon, ainda teimosa, manifesta sua decisão de manter a garota longe do irmão. No hospital, um bombeiro com uma grave lesão é trazido para Julia.
Quando ela corre para atendê-lo, um casal começa a fazer confusão. O marido a acusa de negligência, embora a esposa tenha sido tratada por uma lesão leve causada pelo calor. Quando ele tenta atacá-la, Mike aparece do nada e o impede. Julia continua tratando o bombeiro ferido, enquanto os subordinados de Mike são repreendidos por não agirem imediatamente. Ele sai antes que Julia saia da sala de tratamento, mas ela o segue para fora do hospital. Mike a trata como uma simples amiga do ensino médio e deixa claro que teria feito o mesmo por qualquer outro médico. Ele também recusa o convite dela para tomar um café, alegando que já tem uma fila de mulheres esperando para tomar café com ele. Enquanto se afasta, ele se lembra de algumas memórias da escola. Ele costumava fumar muito, então Julia uma vez lhe deu um porta-isqueiro com o rosto dela gravado. A ideia era que toda vez que ele pegasse o isqueiro para acender um cigarro, se lembrasse dela e parasse de fumar. Depois desse encontro no hospital, Julia visita sua casa com seu irmão Arnold e descobre que suas esculturas de madeira sumiram do quarto. Isso a deixa chateada e ela questiona a mãe sobre o paradeiro dos objetos. Lady Anne é uma mãe super protetora, que lhe diz firmemente para desistir desses hobbies inúteis, agora que ela se formou como médica. Contra a vontade de Julia, ela é obrigada a se envolver em algumas atividades sociais do círculo da família, ao invés dos serviços sociais que ela realmente gosta. Nessa hora, o primo de Julia, Sean, chega para uma refeição. Ele parece ser próximo dos irmãos e convida os dois para um bar novo que abriu recentemente, provocando Arnold sobre o número de garotas bonitas que frequentam o local. Lady Anne tem uma alta consideração por Sean e incentiva o filho a aprender com ele, para que traga uma nora com status social igual ou maior que o deles. Ela entrega envelopes para os filhos, cada um com fotos de pretendentes para encontros às cegas. Julia e Arnold devem escolher alguém para um encontro. Enquanto isso, Mike percebe que seu porta-isqueiro sumiu e passa o dia todo procurando. À noite, Adam o encontra mexendo no lixo e aponta que ele não parece ter superado seu primeiro amor, apesar de afirmar o contrário. Ele diz que Mike não estaria procurando um isqueiro com 10 anos de idade se fosse verdade. Mike finalmente revela o motivo da separação deles 10 anos atrás. Conta a Adam sobre a diferença de classe social e como passou esses anos todos trabalhando duro para poder estar ao lado dela sem vergonha ou constrangimento. Mas parece que fechar essa diferença é quase impossível na vida. Então Adam sugere que ele siga em frente. Por outro lado, Arnold seleciona 2 homens para Julia escolher, comentando que não importa quem seja, ambos devem ser melhores que Mike. Ele desconfia que Julia ainda mantém contato com ele, o que a incomoda. Ela sugere ir ao bar de Sean para esquecer as preocupações. Algum tempo depois, os irmãos estão no bar de Sean, aproveitando o serviço excelente. Uma garçonete derruba uma bebida na mesa, mas Arnold permanece calmo e não faz questão do incidente. Ele acha a garota muito parecida com sua irmã, ou seja, ingênua e inocente. Julia descobre que a inspeção de segurança do prédio contra incêndios é feita por um departamento diferente, não pelo corpo de bombeiros, e fica desapontada por não encontrar Mike entre os oficiais. Ela conta a Sean sobre o encontro com Mike e ele aconselha a desistir da ideia de reatar, pois o passado não tornaria as coisas fáceis. Ela deixa a conversa de lado e procura distrações, mas logo é lembrada de Mike novamente. Eles tinham visitado um bar juntos, onde ela acidentalmente viu um casal se beijando. Mike a encontrou embaraçada e, não sabendo o que fazer, cobriu seus olhos, dizendo para ela não olhar. De repente, tomada pela nostalgia, ela vai até a estação de resgate número 5 para encontrar Mike. Mas ele pede ao porteiro que diga que não está no quarto e ainda se mostra no campo de corrida ao mesmo tempo, para mostrar que escolheu não encontrá-la. Julia sai desapontada. A oficial Charlotte, que Julia conheceu no bar, chega ao prédio e fica surpresa ao vê-la ali. Mike finalmente tem as tão esperadas férias e vai para casa. A mãe dele conta sobre a visita de Julia, mas ele expressa seu desgosto por ela sem qualquer cerimônia. Um flashback revela o que realmente aconteceu entre eles anos atrás. Eles ficaram próximos desde o primeiro encontro no ensino médio. A relação foi oficializada, e Mike até a levou para sua casa. Julia admirava o ambiente quente e aconchegante da casa pequena dele, mas ela terminou com ele poucos dias depois, sem motivo aparente. Mike não conseguiu entender. Julia o insultou brutalmente por causa da diferença de classe social, dizendo que a casa pequena a sufocava e que ele havia perdido o charme para ela. Mike implorou loucamente, mas ela saiu fria no carro. Foi revelado que Julia fez isso por pressão da mãe. Mas Mike nunca superou esse episódio. Ele ficava correndo atrás do carro dela e frequentemente entrava na casa dela para deixar bilhetes na janela, pedindo que ela o encontrasse no parque, mas ela nunca apareceu. No dia seguinte, Mike é chamado de volta ao trabalho por causa de um alerta de tempestade. A água começa a acumular nos túneis. E numa noite o carro de Julia apresenta problemas sob uma ponte, enquanto ela ia para o hospital. O carro começa a ser inundado com as portas travadas e emperradas. Julia liga para o número de emergência, mas vendo o carro afundar rápido, ela duvida se vão conseguir salvá-la a tempo. De longe, ela vê algumas lanternas indicando a chegada dos bombeiros e reconhece Mike. Ele a resgata com muito esforço, quebrando o vidro da janela para tirá-la do carro.
Ela se agarra a ele, mas ele a empurra com raiva. Ela tenta lembrá-lo dos sentimentos que ele tinha por ela, mas ele rejeita, dizendo que faria o mesmo que fosse um cachorro. Ele então vai embora com sua equipe num barco, enquanto Julia, embora abatida, corre para o hospital. O hospital está cheio de casos de emergência e um paciente precisa de cirurgia urgente para evitar piora. Porém, a equipe médica está cética, já que o Dr. Jonathan, o médico sênior, não está presente e pode demorar a chegar. Julia realiza a cirurgia por conta própria, contra a posição dos outros médicos, e consegue salvar o paciente. Ela também prescreve terapia para a filha jovem e traumatizada do paciente. Como suas ações foram contra os protocolos do hospital, o Dr. Jonathan a adverte severamente sobre seu comportamento voluntarioso, para a alegria dos colegas. Julia seca cuidadosamente o uniforme de Mike que ela recebeu na noite da tempestade, sem se importar com a opinião dos colegas. Quando a tempestade passa, Mike pode voltar para casa, mas enfrenta as amigas de Moon, que o convidam para jantar. Ele é persuadido de forma infantil a comer com elas para que sua irmã apresente alguns pretendentes. Enquanto isso, uma conversa entre os pais de Mike revela que ele é filho adotivo. O garoto perdeu o pai muito jovem e a mãe foi morar no exterior. Lady Sophia deseja dar uma lição na mãe de Mike, mas se contenta em manter o filho longe de Julia, que considera egoísta. Mike percebe que uma das amigas de Moon se parece com Julia e tem a mesma vibe da Julia tímida do passado. Essa garota, Sonia, é a mesma garçonete que derrubou a bebida em Arnold após o almoço. Moon provoca Mike por olhar para Sonia às escondidas e oferece ajuda para aproximá-los, mas ele evita a situação. Enquanto isso, Julia descobre onde Mike está e vai até sua casa para devolver a jaqueta e agradecer o resgate, mas ele a rejeita duramente, afirmando ter superado ela há muito tempo. Recusa a proposta dela de recomeçar e sai friamente. Alguns dias depois, o hospital organiza um seminário sobre emergências de incêndio e Julia participa na esperança de ver Mike, mas quem ministra a palestra por 2 horas é a oficial Charlotte. Mike está ocupado treinando os soldados, e seu subordinado conta uma história temperada sobre ele ter ajudado a doutora Julia, fazendo todos acreditarem que há algo entre eles. Wyatt insiste que gostaria de ir a essa mesma médica para qualquer pequeno ferimento, pois ela é gentil e profissional. Charlotte encerra o seminário com uma foto em grupo com Mike, que desperta interesse nas jovens enfermeiras. Julia fica com ciúmes e suspeita que eles possam estar namorando. Dias depois, um grave acidente na rodovia reúne hospital e equipe de resgate. 4 ou 5 carros colidiram, e Julia encontra Mike no local em missão de resgate. Um dos carros caiu na água sob uma ponte. Mike e sua equipe resgatam o motorista após cortar o teto e chamam um médico. O homem está praticamente esmagado entre os bancos. Julia ajuda a administrar um analgésico antes que ele seja retirado. Ela quase é ferida por uma parte afiada do carro, mas Mike a salva, machucando-se no processo. Quando o momento crítico passa e todos os feridos são atendidos ou levados ao hospital, Julia corre atrás de Mike e pede que ele a acompanhe para tratamento, mas ele se recusa, só aceita após a chegada de Adam, que o força a entrar na ambulância. No hospital, Mike recusa tirar a camisa para Julia ver seu ferimento e teimosamente pede para trocar de médico. Ela também age com teimosia, dizendo que os outros médicos estão ocupados e ele acaba deixando que ela costure sua ferida sem anestesia. Julia sugere que ele troque o curativo diariamente por alguns dias, o que irrita Mike, que acusa ela de querer voltar com ele, só para ser abandonada de novo. Julia aponta que ele ainda tem sentimentos por ela, por isso o ajuda sempre que está em perigo, mas Mike minimiza, dizendo que foi um caso especial porque gostou dela no passado. A conversa é interrompida por Charlotte, que entra apressada para ajudar Mike a vestir a camisa. Ele aceita a ajuda para mostrar que superou Julia. Charlotte sai para buscar um par de chinelos, dando a Julia a chance de continuar a conversa. Ela explica que antes era muito jovem e dependente dos pais, mas agora tem liberdade para escolher com quem ficar. Mike responde friamente que ninguém rejeita um animal de rua como ela o fez, e que não aguenta a dor do abandono de novo, o que não é difícil de entender vendo o histórico dela. Julia acaba chorando muito quando ele sai. Charlotte traz os chinelos e parece ter entendido a situação, perguntando a Mike se ele aceita seus sentimentos caso não queira voltar com Julia. Ele deixa claro que não quer nenhuma das duas. Enquanto isso, o exame de sangue do homem resgatado no último carro revela que ele tem uma doença rara e contagiosa. Julia imediatamente determina emergência, exigindo que todos os instrumentos sejam esterilizados e que todos em contato com o paciente sejam testados. Ela avisa o departamento de resgate, pois Mike e 3 colegas dele haviam resgatado o homem. Então é importante que eles façam os testes também. No hospital, a mãe do jovem paciente faz escândalo, pedindo para transferir o filho para um quarto privado, não para a UTI. Ela não se importa com outras pessoas que seu filho possa ter infectado, o que irrita muito Julia. Ela responde firmemente que a vida de todo trabalhador é igualmente importante, especialmente dos bombeiros que salvaram seu filho. Se não fosse por eles, ele não teria sobrevivido. E ela precisa aprender a ser grata. Como a equipe do hospital já foi vacinada, Julia descobre que só há 3 doses do medicamento, o que significa que um bombeiro terá que esperar a chegada de mais remédios.
Ela determina que Mike tome a medicação primeiro, pois está mais exposto ao risco devido ao ferimento. No entanto, Mike prefere deixar os colegas tomarem primeiro, o que deixa Julia nervosa. Ela o faz ficar no hospital sob observação e imediatamente solicita remédios a outros hospitais. Ela finalmente consegue o antídoto e entrega a Mike, respeitando sua decisão caso ele não queira nada com ela. Após retornar ao trabalho com sucesso, Mike ouve de Adam que ele pretende mudar de emprego devido à pressão e motivos pessoais. Eles caminham até o dormitório e escutam os trainees reclamando sobre o treinamento rigoroso de Mike. No dia seguinte, os exames de sangue declaram os 4 bombeiros seguros. Mike vai contar a notícia a Adam, mas encontra a solicitação de transferência dele e fica surpreso. Ele confronta Adam, dizendo como será difícil para ele administrar a estação sozinho. Adam revela que está difícil para ele se firmar devido à pressão do salário baixo. Mas Mike não parece convencido e diz com raiva para ele fazer o que achar melhor. Enquanto isso, a doutora Julia ajuda a salvar um paciente cujo coração quase parou. O trabalho em equipe e a sensação de união a aproximam dos colegas. Além disso, a líder da equipe rival, doutora Beltu, percebe que ela é capaz, diferente da avaliação inicial. Ela a elogia no vestiário pelo excelente trabalho, que até fez a família do paciente agradecer. Julia responde que cumpre seu dever sem esperar gratidão, o que aumenta o interesse de Beltu, que tenta se aproximar, mas Julia se mantém indiferente e não dá muita atenção. No dia seguinte, Mike desconta sua frustração nos novos trainees que cometem erros bobos. Quando Adam intervém, Mike também o repreende, algo incomum. Os subordinados percebem que Mike está bravo com Adam pela primeira vez. Enquanto isso, Sean encontra Arnold e pede para que ele dê algumas dicas aos amigos para o novo negócio dele. Ele conta sobre o recente encontro de Julia com Mike e o interesse dela em vê-lo. Arnold diz que ela é independente para decidir, mas Sean lembra que a mãe pode não aceitar facilmente e sugere que os irmãos o acompanhem ao bar à noite para apresentar Julia à sua amiga Annie. Como Sean esperava, as duas garotas se dão bem, apesar de serem opostas. Competem para ver quem bebe mais, com Julia vencendo. Sean pensa em colocar as duas na lista negra do bar. Arnold acompanha Julia até o carro, onde encontra Sonia, que se desculpa ansiosa por ter arranhado o carro dele com a bicicleta. Ele diz para não se preocupar com indenização e a leva até o apartamento. Depois de colocá-la cuidadosamente na cama, ele se acomoda no sofá da sala para passar a noite, pensando no primeiro encontro com ela. É revelado que Julia é sua irmã adotiva, não biologicamente relacionada. Eles se conheceram na noite em que Julia perdeu os pais em um acidente de carro. Os pais de Arnold a levaram do hospital, e desde então ele é seu irmão mais velho, disposto a fazer qualquer coisa por ela, como trazer de volta um brinquedo que a mãe jogou fora. Na manhã seguinte, Julia acorda e vê Arnold preparando o café da manhã. Ela conta sobre o encontro com Mike e a recusa dele em lhe dar uma segunda chance. Arnold ouve com calma, enquanto ela se culpa e acha que não merece amor ou apreço. Ele simplesmente a aconselha a visitar a casa, já que não vai trabalhar e a mãe a chamou. Algumas horas depois, a equipe de Mike parte para uma missão. Julia fica surpresa ao vê-lo parado na porta dela. Eles foram resgatar uma criança pendurada na varanda do apartamento dela. Mike quase cai ao ajudar a criança, mas consegue segurá-la. Depois do resgate, Julia ajuda o menino a tratar a mão que ficou presa na grade, enquanto Mike o segura nos braços. Ele a observa fascinado até os pais da criança chegarem e agradecerem. Quando Mike vai lavar as mãos, Julia pede a um subordinado que lhe dê o número dele. O jovem concorda, desde que ela não o denuncie. Mais tarde ela oferece chá a Mike quando ele sai do banheiro e ajuda a tratar um arranhão no braço dele. Ele permite que ela faça isso mesmo querendo evitá-la. Ela o elogia por conseguir lidar tão bem com um trabalho tão perigoso. Como se fosse um pensamento de última hora, ela corre até a varanda para vê-lo se afastar e grita para perguntar se ele estará livre no fim de semana. Ele sai sem olhar para trás e ela não parece muito incomodada com a atitude dele, seguindo para ver o perfil no contato dele, feliz. Enquanto isso, Arnold, sempre inovador, não se sai bem numa reunião de negócios com investidores e sua secretária imediatamente conta à mãe, Lady Anne. Ela o repreende para que atenda às demandas dos acionistas e os mantenha satisfeitos. Arnold fica irritado com o controle rigoroso da mãe e logo descobre que ela tem um informante. Ele interroga a secretária e a avisa para trabalhar apenas para um chefe, escolhendo ficar com ele. No dia seguinte, Julia elogia o cabelo e a bolsa da doutora Bell. Também manda mensagem a Mike, que não responde, pois não sabe quem está enviando a mensagem. E Moon liga para avisar que vai levar roupas quentes, já que o inverno se aproxima. Por isso, Mike avisa os subordinados para não terem ideias engraçadas. Quando um deles informa que uma garota está pedindo por ele no portão principal, ele sai da sala de ferramentas. O jovem revela que quem está no portão não é a irmã dele, mas a doutora que eles conhecem, o que anima todos que a seguem secretamente. Mike desacelera ao perceber que é a doutora Julia no portão. Ela inventa que estava só passando e parou para cumprimentá-lo. Pede que ele a leve para jantar, já que a deixou usar seu apartamento como uma boa cidadã. Ele recusa, então pede para tomar um café e acaba aceitando o jantar.
No dia seguinte, Julia se arruma para o encontro e, sem experiência, pede ajuda a Annie, que chega com vários suprimentos para ajudar. Julia percebe que Annie tem liberdade para fazer o que quiser, vivendo como deseja, o oposto de sua vida. Mike está discreto e ansioso com a aparência, pensando em cortar o cabelo. Adam se aproxima para aparar o cabelo dele, o que Mike aceita de má vontade, mantendo distância. Julia chega cedo ao local combinado. Quando Mike chega, já está chovendo, ela o leva ao restaurante que ele costumava levá-la nos tempos de escola. Ele observa calado enquanto ela pede todos os pratos favoritos da época. Julia elogia a comida, dizendo que o sabor não mudou, mas Mike discorda, achando que o gosto mudou, ou talvez ele não goste mais do que gostava. Em um momento, Mike termina rápido enquanto ela demora para ficar mais tempo ao lado dele. Ele a acusa de agir de propósito para parecer fofa e sai do restaurante dizendo para ela terminar logo enquanto espera do lado de fora. Quando ela sai, ele recebe uma ligação de Moon pedindo ajuda na delegacia. Julia se oferece para levá-lo, e ele aceita pela urgência, mas se sente desconfortável no carro luxuoso dela e pede para ela não usar suas conexões para ajudá-lo. Julia descobre que Moon é inteligente e estuda em uma universidade prestigiada. Ela o acompanha dentro da delegacia contra seu conselho, deixando Moon irritada. Logo, o assunto muda para a razão da detenção de Moon. Ela foi pega vendendo produtos falsificados e se recusa a revelar detalhes do fornecedor, o que a mantém presa. Julia pede para ficar sozinha com Moon por alguns minutos e explica os problemas legais que ela pode enfrentar, incluindo expulsão e complicações para o irmão. Moon finalmente cede e revela que trabalha meio período como vendedora para um cliente, mas o número de contato está desativado e ela foi multada por todos os produtos falsificados vendidos até agora. É difícil reunir tanto dinheiro rapidamente e os produtos são contrabandeados. Moon ficará presa até que o responsável pelo golpe seja encontrado. Julia decide pedir ajuda a Sean, que está com Arnold. Ela não pode usar sua conta por causa da vigilância da mãe e recorre a Sean. Arnold descobre a situação e vai ao centro com Sean. A cara de Arnold faz Mike ficar furioso, e ele pede a Julia que saia com eles. Julia precisa convencê-lo a permitir que Arnold interceda para proteger o futuro da irmã. O inspetor-geral do departamento chega para facilitar a libertação de Moon, o que faz Mike perceber agudamente a diferença de classes. Mesmo Moon recusa a ajuda da família de Julia, mas Mike a convence a aceitar. Após o incidente na delegacia se resolver, Arnold faz Julia entrar no carro e ir embora. Os irmãos discutem sobre o envolvimento dela com Mike, e Arnold avisa que a mãe não aprovaria. Julia acredita que merece liberdade na vida. Mike, por sua vez, enfrenta um interrogatório da irmã e admite estar ainda perdido, querendo evitá-la. Moon, como irmã sensata, promete tratar melhor Julia para respeitar os sentimentos do irmão. Sean e Moon aconselham os primos a darem mais uma chance ao relacionamento, pois se tiverem dificuldades para lidar um com o outro, essa experiência pode ajudar na cura. Estranhamente, eles acham o conselho lógico e prometem pensar a respeito. Enquanto isso, a equipe de resgate de Mike está em outra missão para impedir uma jovem de pular para a morte. Ela perdeu o emprego por causa do chefe malvado e a família também a culpa. Adam tenta distraí-la e compartilhar sua própria experiência para criar empatia. A equipe aproveita para tomar todas as medidas de segurança. Adam quase a convence a desistir quando a família dela começa a xingá-la e a chamar de inútil. Já pessimista, a jovem pula, mas Adam a salva pulando junto e a trazendo para a superfície segura. Ele fica ferido e repreende todos que assistiam e faziam comentários cruéis, chamando-os de insensíveis e ignorantes quanto ao esforço para salvar uma vida. Moon vai ao dormitório e reclama para Sonia sobre o fornecedor recomendado que deu dor de cabeça para ela, pois seu irmão terá que pagar uma multa alta, deixando Sonia culpada. A garota sugere que trabalhem juntas para ajudar a pagar a dívida do irmão. Mike fica sabendo da ótima atuação de Adam ao voltar à estação e vai até ele. Adam admite que exagerou e pede desculpas, que Adam aceita graciosamente. Com a mente calma, prometem que nada afetará a amizade. Saem para uma caminhada e conversam descontraidamente. Mais tarde, Adam recebe uma mensagem da garota que salvou, agradecendo por impedi-la de cometer um erro grave e prometendo viver sua vida ao máximo. Sentindo-se realizado, ele decide ficar mais um ano na estação. Porém, a namorada se recusa a apoiar seus sonhos e termina, causando um colapso emocional. Adam rasga o pedido de transferência. No dia seguinte, Mike participa de um seminário sobre o uso de robótica em operações de resgate. Muitas coisas que Austin diz fazem sentido, mas Mike aponta que robôs são pouco práticos para eles, já que às vezes precisam tomar decisões imediatas e delicadas, o que um robô não pode fazer. Austin fica impressionado e o aborda para conversar, mas Mike não o atende. Mais tarde, Mike vai ao diretor de operações de resgate pedir aprovação para a transferência de Adam, prometendo assumir sozinho a estação. Surpreende-se ao saber que Adam nunca enviou o pedido de transferência. Enquanto isso, a equipe de Adam combate um incêndio, onde ele fica preso ao tentar salvar alguém.
Os colegas o resgatam, mas ele sofre ferimentos graves. Mike, ao saber, corre para o hospital e fica emocionado ao vê-lo sofrer. Adam permanece forte e conforta Mike. Sua única preocupação é com a menina que salvou, que também sofreu queimaduras graves. Adam explica que está orgulhoso de ter trabalhado na melhor estação de resgate. Quando ele se recupera, o departamento realiza uma cerimônia em sua homenagem. Adam se aposenta com muitas honras e distintivos. Todos se despedem emocionados e Mike é o mais emocionado, chorando num abraço. De repente, o alarme de incêndio dispara e a equipe rapidamente se prepara para sair. Adam fica para limpar a bagunça pela última vez, saindo com incerteza. Sua namorada corre até ele com flores, repreendendo-o por desistir tão fácil do relacionamento enquanto ela estava só com raiva. Ela confessa seu amor eterno, apagando suas inseguranças sobre a aparência e segurando sua mão para caminhar juntos rumo ao futuro. Enquanto isso, a mãe de Julia pede que ela escolha alguém para encontro às cegas, e Julia escolhe a primeira fotografia mostrada. Lady Anne fica satisfeita com a escolha, Austin, que é o mesmo homem que Mike conheceu no seminário de robótica, e diz para a filha marcar data e local. No dia seguinte, Mike treina sozinho os novos ingressantes, ficando nostálgico. A garota que Adam salvou finalmente acorda e fica traumatizada ao ver seu corpo queimado. Ela rejeita toda a equipe médica. A doutora Bell tenta apoiá-la, mas é repreendida, pois não é ela quem sofreu queimaduras. Enquanto isso, a estação de bombeiros é notificada de um vazamento de gás em um apartamento. Wyatt salva um senhor que perdeu a consciência quando chegaram. Porém, o idoso chora ao acordar e os xinga por não deixá-lo morrer. Ele tentou se matar e se sente frustrado por seus esforços terem sido em vão com alguém que não o valoriza. Mike percebe isso e decide conversar com ele. De volta à estação, explica que a profissão deles é salvar pessoas, independentemente da reação. Casos raros como esse não devem abalar o espírito deles. No dia seguinte, a doutora Bell tenta convencer a garota queimada Minnie a fazer a cirurgia, mas ela depressivamente quer morrer em vez de viver aquela vida miserável. Quando todos saem, Julia vai até Minnie e conta sobre Adam, convencendo-a a não desistir da vida que ele salvou, arriscando a própria. Adam teve queimaduras laterais e braço incapacitado, mostrando sua força para viver pelos que o querem bem. Quando todos ficam sabendo da vontade de Minnie em operar, ficam surpresos e curiosos para ver os truques da doutora Julia. Logo, uma das várias cirurgias é concluída. No fim de semana, Arnold e Julia voltam para casa. Julia fica surpresa ao descobrir que a mãe vigia as contas de Arnold com a mesma rigidez. Ela interroga Arnold sobre uma transação que ele fez para ajudar Julia a pagar Moon. Arnold mente dizendo que ajudou um amigo e protesta contra a vigilância da mãe. Ela diz que é razoável manter-se informada sobre a vida dos filhos e expõe a mentira dele ao revelar que sabe da visita à delegacia. Ordena que Julia confirme o local do encontro com Austin imediatamente. Depois, Julia é mandada para o quarto e Lady Anne continua interrogando Arnold, revelando que sabe que ele ajudou Mike com dinheiro. Arnold fica frustrado. Depois, Julia vai encontrar Austin e eles ainda estão em estágio inicial de conversa, quando ela recebe uma notificação de transação em sua conta feita por Mike. Ela inventa uma desculpa para ir ao hospital por uma emergência e sai. Lá fora, manda mensagem para Mike convidando-o para jantar e ele aceita sem protestar muito, parecendo considerar a sugestão de Moon. Conta para a mãe que decidiu abrir o coração para o amor de novo, para a preocupação dela. Julia também diz à mãe que precisou sair cedo no encontro e investiga cuidadosamente o assunto sobre gostar de outra pessoa. Mas Lady Anne a ameaça calmamente para não repetir a história. Descobre-se que a razão pela qual Mike a tratava friamente era que a mãe dela a mandou estudar no exterior após a separação. O pobre Mike continuou enviando cartas, mas nunca recebeu resposta, pois Lady Anne nunca permitiu que chegassem à filha. Ele ficou ferido por ser tratado como se nunca tivesse existido, embora ela não tivesse chance de contatá-lo. Naquela noite, Julia conversa com o pai, que parece preocupado com a vida amorosa dela, perguntando por que não se deu bem com ninguém em tantos encontros às cegas. A revelação de Julia de que ainda gosta de Mike deixa o pai mais ansioso, pois conhece os métodos controladores da esposa. Ele a avisa abertamente que ela terá que escolher entre o amor e a família, se continuar insistindo em Mike. Isso lembra Julia da primeira vez que a mãe soube de Mike, pressionando-a para escolher entre ele e a família. O fardo foi insuportável e ela decidiu terminar. Agora, diante da realidade, Julia convida Mike para sair, e ele não recusa. Durante a refeição, ela aborda nervosamente o assunto de se ajudarem mutuamente, agradecendo pela ajuda recente no caso de Moon, e esclarecendo que não devem nada um ao outro. Mike, que já tem dificuldade em confiar, não protesta muito, apenas culpa o dia em que se apaixonou por ela à primeira vista, dizendo que merece o tratamento.
A conversa é interrompida por gritos de socorro num restaurante próximo. Mike corre para ajudar. Ele ajuda a equipe presa na cozinha e tira uma garota que se esconde sob a mesa, com medo. Ela se recusa a sair, mas ele a carrega para fora e cuida do incêndio. Essa garota é Annie, que fica encantada com o carisma heróico dele. Ela imagina que Julia tem alguma ligação com ele e começa a insistir para obter seu contato. Julia não revela a relação e apenas dá o número. Annie liga para agradecer e convidar Mike para uma refeição, mas ele não atende, desligando na cara dela, para a satisfação de Julia. Annie promete fazer Mike mudar de ideia. Mike volta para a estação e desconta toda a frustração num saco de pancadas, dividido entre querer xingar Julia por reacender a chama da esperança e culpar sua própria sorte. Por outro lado, Julia decide discutir o assunto com Sean e lhe manda mensagem sobre o plano de visitá-lo no bar. Sean, no entanto, está numa situação complicada com Arnold e Annie em seu escritório quando Julia chega. Ela fica surpresa ao vê-los, e antes de falar, Annie começa a reclamar da vida amorosa fracassada. Ela reclama do lindo Mike, que tem rejeitado seus convites para jantar. Ao mesmo tempo, Julia recebe mensagem de Mike aceitando o convite. Annie fica animada e conta sobre o progresso, inclusive a identidade de Mike para os presentes. Sai para se arrumar. Sean e Arnold ficam chocados ao descobrir quem ela está disputando. Julia finge estar forte, mas chora no banheiro do bar. Sente uma presença atrás e finge lavar o rosto, mas Sonia percebe as lágrimas dela. Enquanto isso, os pais de Mike discutem seu comportamento estranho e deduzem que ele está assim desde que viu Julia. Decidem mantê-lo longe dela para protegê-lo de mais sofrimento. Julia continua bebendo para esquecer a dor do coração partido e fica muito bêbada. Sai do bar sozinha, recusando que Sean e Arnold a levem para casa. Eles seguem discretamente o táxi dela. Arnold percebe que ela está indo para a casa de Mike em vez do apartamento dela. Ela invade a casa dele. Moon abre a porta, repreende Julia por invadir a casa e pede que a deixe em paz, pois Mike decidiu seguir em frente e sair com alguém. Isso a irrita ainda mais, e ao ver Mike chegar, Sean também aparece para tentar levá-la embora. Mas Julia se solta. Finalmente, ela libera seus sentimentos reprimidos, chama Mike de indigno de seu amor e o acusa de sair com outra pessoa. Confessa que terminou com ele sob pressão dos pais, pois lhes deve por ter sido criada por eles. Também revela que pretende se tornar independente para buscar o amor e pagar na família. O acusa de saber que ela nunca superou e que tentou reatar, mas ele nunca se aproximou. Mike fica em silêncio diante da raiva dela, que o golpeia e exige respostas, até que Sean a arrasta. Moon tenta defender-lhe e revelar verdades ocultas, mas Mike não deixa ela intervir. Parecendo oprimido, ele parece desistir de tudo antes de correr atrás de Julia, mas só pode assistir impotente a Arnold levar a irmã no carro luxuoso. O passado revela que os dois homens mais importantes na vida de Julia sempre estiveram em conflito quando o assunto era ela. Arnold sempre a afastava de Mike. Mike pensa no surto dela hoje, enquanto Arnold quer levá-la para a casa da família, e Sean sugere que ele tenha cuidado com os pais, pois se descobrirem que ela está bêbada, será um problema. Arnold lamenta o passado. Sempre foi o porto seguro da irmã, seja quando ela estava assustada ou queria comemorar algo. É revelado que a mensagem que Mike deixou na janela do quarto de Julia para se encontrarem no parque foi lida e removida por Arnold. Na manhã seguinte, Mike decide encontrar Julia para esclarecer todos os mal-entendidos. A família dele permite, desde que seja a última vez. Ele liga para Julia para combinar hora e local. Decidem se encontrar em frente ao apartamento dela. Chegam quase ao mesmo tempo. Julia pede que ele cozinhe algo para ela. Ele prepara um mingau de arroz, tentando evitar constrangimento. Mike pergunta sobre a noite anterior, lembrando que ela disse que não queria mais vê-lo. Ele pergunta se é o que ela realmente deseja. A expressão dela mostra vontade de ficar com ele. Mike lhe dá uma última chance, dizendo para ela pensar bem e decidir se ficarão juntos ou se separarão para sempre. Se escolher ficar, ele será seu apoio e estará ao lado dela. Ele se afasta dizendo que esperará a resposta dela. Julia fica com a decisão mais difícil da vida, pois escolher Mike significa abrir mão da família, que nunca aceitaria alguém que consideram inferior socialmente. Ela pensa bastante e finalmente decide algo, pegando o mingau com lágrimas nos olhos. Na manhã seguinte, Arnold vem buscá-la para levá-la ao hospital e provoca seu mau humor. Julia diz que suas vidas são como animais selvagens presos em jaulas, onde a liberdade parece crime. Fala da impotência de não poder se rebelar contra os pais e que ela mesma não merece alguém digno como Mike. Chegando ao hospital, Arnold fica preocupado com o estado dela e sugere que se mudem para outro país. Mas ela nega rapidamente. Enquanto isso, Lady Anne está ocupada jogando golfe com o vice-presidente do hospital. Ela é a razão pela qual os colegas de Julia evitam ela, achando que usou conexões para conseguir o emprego. Enquanto isso, a estação de bombeiros discute as credenciais do novo instrutor, que vem de família rica. Questionam o motivo dele entrar num trabalho tão perigoso, mas concluem que deve ser por gostar de aventuras e que logo voltará para o negócio da família quando a adrenalina acabar. Esse novo instrutor é Austin, deixando Mike surpreso. Do lado de Julia, ela é excluída das entrevistas para selecionar pesquisadores,
pois todos acreditam que não é capaz e que usou o status para entrar no hospital. Porém, ela invade a sala da entrevista, apresenta seu currículo e insiste nas capacidades, dizendo que nunca entrou pela porta dos fundos. O painel relutantemente concorda em entrevistá-la, e ela é aprovada para a surpresa geral. A Dra. Bell também fica impressionada e novamente estende a mão para a amizade. Do lado de Mike, Austin fica fascinado por seu cão Smith e tenta acariciá-lo, mas o cão rosna ameaçadoramente. Curiosamente, Smith é o sobrenome da família de Julia. À noite, Mike fica ainda mais chateado quando Austin entra no quarto e toma o espaço de Adam. Ele sai para caminhar na pista, na esperança de esquecer a dor associada ao melhor amigo. Ignora as tentativas de Austin de iniciar conversa. Arnold, frustrado por ser vigiado o tempo todo, fica bêbado e considera morar em outro país para fugir dos olhos da mãe. Por causa da bebida, ele chama um motorista pelo aplicativo, que acaba sendo Sônia. A garota admite que trabalha em 2 empregos para cobrir despesas e pagar empréstimo estudantil. Arnold paga um extra para ela e pede que pegue um táxi para voltar, mas ela pega sua bicicleta no porta-malas e vai embora, economizando. No dia seguinte, Austin fica impressionado ao ver todos os rapazes treinando pesado e fala com Mike sobre a preocupação de que eles possam ficar muito cansados para o momento de necessidade. Mike discorda, dizendo que o trabalho árduo dá resistência suficiente para enfrentar os obstáculos sem desabar. Durante o almoço, a estação de bombeiros recebe uma grande quantidade de comida enviada por um sobrevivente de suas operações, mas os rapazes ficam desapontados porque Mike se recusa a aceitar, lembrando a regra de não aceitar presentes. Austin tenta consertar o erro, prometendo não repetir, mas lembra que não podem desperdiçar comida. Mike relutantemente permite que comam. Sai para ligar para Annie e a repreende por ter enviado a comida. Expressa desejo de não ter nada a ver com ela, dizendo que sua amiga Julia é seu primeiro amor. Isso deixa Annie chocada, que corre para encontrar Julia. Ela confronta Julia por esconder que Mike é ex dela e anuncia que não quer mais nada com ele. Explica que namorados e ex-namorados das amigas são território proibido. Julia pede desculpas por esconder, e Annie percebe o amor infinito entre eles, encorajando Julia a lutar por isso, mesmo que signifique enfrentar a família. Enquanto isso, Austin enfrenta a resistência dos jovens trainees que se recusam a reconhecê-lo no espaço de Adam. Acreditam que ele desistirá logo, por vir de família rica e desconhecer o método deles, que é mais rigoroso que outras estações. Ele decide acompanhar o treino e corre na pista da montanha com uma mochila pesada, mas tem dificuldades para completar a missão e fica para trás. Depois que todos chegam na estação, menos Austin, que chega algumas horas depois. Todos ficam preocupados pois o tempo piora, quase saem para procurá-lo. Ele ultrapassou seus limites para provar sua dedicação, o que é notado por quase todos, incluindo Mike. Austin confessa a White que queria mostrar sua resiliência e compromisso com a estação. Depois, retorna ao quarto para encontrar pomadas deixadas por Mike para seus pés feridos. Enquanto isso, Julia volta para casa e encontra a mãe na sala. A mulher trouxe comida e elogia a limpeza do apartamento, mas na verdade quer saber se ela permite visitas. Julia pede um pouco de liberdade, mas Lady Anne volta a ser tóxica, revelando que sabe da visita à delegacia para ver a irmã de Mike. Orgulhosamente diz que Moon é uma garota duvidosa, assim como o irmão, o que a levou para a cadeia. Julia quase perde a calma com o comentário e diz que vem se segurando para não querer Mike de volta só para agradar a mãe. Além disso, diz que a única vez que se sentiu em casa foi quando Mike lhe cozinhou mingau naquele apartamento. Lady Anne a ameaça com tudo o que fez por ela até hoje, chamando-a de hipócrita por se sentir em dívida só porque ele cozinhou mingau uma vez, enquanto cuidavam de tudo o que ela precisava, com conforto e luxo, incluindo o apartamento, o carro e até o emprego no hospital. Julia intervém, acreditando o emprego à sua competência, mas a mãe despreza, dizendo que o sobrenome da família foi crucial para conseguir o emprego no hospital prestigiado. Ordena que seja uma filha obediente e sai. Enquanto isso, a estação está movimentada com a última turma de trainees fazendo avaliações. Um soldado se machuca no processo e os companheiros o carregam para descansar. Como pagamento, eles pegam máscaras de carvão, uma para cada um. Austin os encontra nessa situação, levando a uma conversa divertida, e eles pedem que ele fale com Mike para permitir que participem de missões reais. Mike nega claramente, dizendo que não pode arriscar vidas com treinamento incompleto, já que as missões são muito perigosas. Durante a conversa, Austin diz para Mike reconsiderar a avaliação de si mesmo, pois ser bombeiro é realmente sua paixão. Mike parece já ter percebido e sorri levemente em resposta. Enquanto isso, Moon e as amigas estão ansiosas para conseguir emprego, já que estão perto de terminar os estudos. Uma até brinca sobre arrumar um namorado rico para cuidar das finanças. Arnold encontra a carteira estudantil de Sônia no carro e a deixa no departamento estudantil da universidade.
Sonia ouve e vai agradecer pessoalmente, mas ele não responde com entusiasmo. Por outro lado, Mike começa a se abrir para Austin. Conversam sobre escolhas profissionais e Austin revela que, apesar de vir de família abastada, o pai o incentivou a escolher o que o faria feliz. A menção do pai faz Mike lembrar do seu próprio. Seu pai era supervisor de obra no ano 1999. Devido às circunstâncias imprevistas, muitos trabalhadores foram demitidos sem receberem seus direitos, causando ansiedade entre eles. Como líder, ele se preocupava com as pessoas, mesmo tendo seu emprego seguro. Organizou a força trabalhadora para protestar pacificamente contra a empresa Smith Builders, o que enfureceu Lady Anne. Ela reuniu todos os envolvidos e ordenou que os demitidos não fossem pagos, pois causaram difamação. Prometeu ainda dar uma lição ao Sr. Albert por enfrentá-los. Enquanto isso, a mãe de Mike aparece como mulher egoísta e ambiciosa que gosta de frequentar bares à noite. O casal frequentemente briga por causa do baixo salário dele e do fato dela não querer abrir mão da liberdade por ele. Dias depois, o amigo e colega do Sr. Albert, que protestava ao seu lado, volta atrás e faz acusações de suborno contra ele, sob ordens de Lady Anne. O Sr. Albert é demitido e a esposa o abandona, levando o filho com um homem rico. Mike corre atrás do carro que a leva até que ela desaparece. Após o incidente, o Sr. Albert se entrega à bebida, deixando Mike para cuidar da casa e dele. Muitas vezes chega tarde e numa noite nem volta. Mike acorda à meia-noite e encontra a cama vazia, saindo para procurá-lo. Não precisa ir longe, pois o homem está dormindo na porta de casa, mas devido ao frio extremo, morreu. Assim, o capítulo do passado doloroso de Mike se encerra por hora, enquanto ele volta ao presente em seu quarto. Num belo dia, a equipe de resgate de Mike tem a tarefa de remover uma colmeia em um bairro. Como a tarefa não apresenta muito perigo, Mike permite que o novo integrante, Joe, faça sua primeira operação de resgate. O jovem, empolgado, pede a Mike que o filme em ação para mostrar a sua mãe, e Mike, sem ver nada de errado, o ajuda a gravar o vídeo. Joe remove a colmeia com sucesso e se vira para a câmera para exibir seu sucesso. O coitado não percebe outra colmeia sendo perturbada por seus movimentos e logo o lugar fica infestado de abelhas. Ele está usando um uniforme de proteção, mas perde a cabeça quando é atacado pelas abelhas, caindo da escada. Se não fosse por Mike salvando-o a tempo, o garoto teria beijado o chão. No entanto, Mike paga um preço alto por interromper a vingança das abelhas. Ele é levado às pressas para o hospital com a bunda inchada por causa das picadas. O mais embaraçoso é que ele acaba no consultório da doutora Julia e tem dificuldade em explicar o que realmente aconteceu com ele. Julia lhe diz para tirar as calças para ela examinar seus ferimentos. Mike se sente envergonhado e diz a ela para tratá-lo assim mesmo ou enviar um médico do sexo masculino. As enfermeiras tiram sarro de sua timidez e saem da sala, seguidas por Julia, que o repreende sobre o fato de um paciente ser apenas um paciente e não ter um gênero específico. Por fim, ele a deixa tirar os ferrões de abelha que ainda estão em sua pele. Quando Julia sai e seus soldados vêm buscá-lo, Mike está praticamente escondendo o rosto e os braços de tanto constrangimento. Ele encontra Arnold na saída do hospital e os dois discutem. Arnold lhe diz para evitar frequentar os lugares por perto de sua irmã, porque a possibilidade de união dos dois é quase inexistente. A enorme diferença em seu status social já diz tudo. Mike o aconselha calmamente a se concentrar em sua própria vida miserável e encontrar uma saída para ela. Ele não se esquece de destacar o fato de que Julia não é sua irmã biológica, deixando o empresário subitamente desanimado. Mais tarde, Arnold é visto comemorando seu aniversário com sua família. Julia o presenteia com uma borboleta preservada que, embora pareça bonita, o deixa triste. Arnold parece fascinado por sua cor vibrante e real, antes de explicar o processo doloroso que a pobre criatura teve que suportar para ter essa aparência. Ele revela que uma borboleta morta não parece muito vibrante, então elas são mantidas vivas e com muita dor no processo de serem preservadas para manterem suas cores intactas. Ele compara ainda mais a própria vida deles a essa borboleta, apontando que ela tem um encanto de conto de fadas para os outros, enquanto eles têm dificuldade para respirar. A observação de Arnold de que ela só se tornou azarada depois de fazer parte da família Smith faz com que Julia queira evitar a conversa e ela se vira para sair. No entanto, Arnold não a deixa sair sem um aviso sobre nunca receber a aprovação da Sra. Anne. Ela fica bastante ofendida com seus comentários sobre o comportamento delinquente de Mike durante a adolescência e afirma que Mike já superou essa fase infantil há muitos anos. No momento, ele é um soldado honrado que salvou centenas, se não milhares, de vidas. Julia deseja ter uma vida em que não precise abrir mão de um de seus relacionamentos por causa de outro. Arnold, claramente lembrado de seu status como irmão dela, é instruído a ficar fora de sua vida amorosa. Com a partida de Julia, Arnold se lembra de seus tempos de colégio. Naquela época, Julia ainda usava o nome de sua família original. O par de irmãos era estritamente proibido de comer lanches embalados,
Mas Julia havia gostado de um lanche específico que Arnold ocasionalmente trazia escondido para ela. Um dia, eles foram pegos em flagrante enquanto mastigavam aquele lanche e praticamente se alimentavam mutuamente. Mais tarde naquele dia, a Sra. Anne instruiu Julia a mudar oficialmente o nome de sua família, contra os protestos de Arnold. O confronto de Arnold sobre o assunto foi recebido com uma observação sarcástica de que ele precisava ser lembrado de que Julia também era uma Smith. A decisão foi tomada para impor limites e lembrá-los de que eles são irmãos. Voltando ao presente, Arnold foi ao bar de chão de mau humor. Ele simplesmente deseja ficar quieto, mas um grupo de provocadores está empenhado em arruinar ainda mais o seu dia. O grupo de homens bêbados objetifica uma jovem garçonete, fazendo comentários sobre seu físico e rosto. Sônia se adianta para o resgate da garota, apenas para ser recebida com sugestões repugnantes. Ela quase os ataca com uma garrafa de vinho, mas não consegue fazê-lo devido à intervenção oportuna de Sean. O dono do bar, no entanto, não consegue segurar seu primo, que não apenas ataca um dos caras com a garrafa, mas também bate neles bem. Sean fica surpreso com a capacidade de Arnold de lidar com 4 homens ao mesmo tempo. O homem simplesmente encontrou uma maneira de desabafar sua frustração. Mais tarde naquela noite, Arnold pega os serviços de motorista de Sônia, devido à sua condição de bêbado. Ao longo do caminho, ele sugere recomendá-la para outros empregos com a observação de que ela não é adequada para um trabalho que carece de respeito e paga menos. A garota parece surpresa antes de anunciar que nunca aceitaria desrespeito por dinheiro. Arnold fica bastante intrigado ao tentar discernir de onde ela está vindo. Por outro lado, a estação de resgate de incêndio é alertada com uma emergência de incêndio tarde da noite. O local é um prédio abandonado que estava prestes a ser demolido de qualquer forma. Eles só devem cuidar dele e impedir que ele se espalhe para os prédios vizinhos. Embora informado de que o prédio foi desocupado, Mike decide confirmá-lo usando uma câmera de drone. A filmagem sugere que há alguém preso lá dentro, então a equipe é imediatamente dividida entre a realização da missão de resgate e o combate ao incêndio que se espalha rapidamente. Austin até permite que os jovens estagiários entrem no local sem a permissão de Mike. A equipe é dividida em uma proporção igual para que os mais experientes possam cuidar de seus juniores e guiá-los bem. Os bombeiros finalmente encontram uma senhora inconsciente no primeiro andar e respiram aliviados. No entanto, Mike suspeita que pode haver outro sobrevivente e, eventualmente, encontra uma menina presa debaixo de uma caixa. Nessa altura, ele perde o contato com Austin, com o prédio lentamente começando a desabar e o cilindro de oxigênio de Mike à beira de se esvaziar. O líder da equipe fica preocupado com sua segurança, mas ele tem que ordenar a evacuação, considerando o desabamento do prédio e a segurança de outros soldados. Para o alívio de todos, Mike também fica são e salvo. A menina em seus braços é imediatamente levada para o hospital e entregue à doutora Julia. A equipe de Mike retorna ao local do resgate para arrumar as coisas e completar a operação. Austin fica perplexo ao ver que a câmera de seu drone parou de funcionar graças à sua exposição a uma alta temperatura. Wyatt, por outro lado, parece triste ao ouvir a notícia da morte da senhora que ele havia resgatado na noite anterior. Mike elogia sua equipe, especialmente os juniores, por seu trabalho duro e anuncia que irá tratá-los com uma refeição. Os soldados são levados para o mesmo restaurante que ele costumava frequentar com Julia durante os anos de colégio. Eles se deliciam com o frango frito favorito de Julia, enquanto Mike é remetido à sensação de miséria quando ouve alguns bombeiros provocando um dos juniores. O jovem havia expressado seu desejo de ter uma namorada, enquanto todos os outros o chamavam de inelegível por sua falta de dinheiro e status. A crítica o lembrou de sua própria desgraça no amor, eventualmente diminuindo seu humor. Por outro lado, a situação da criança resgatada continua a piorar no hospital. Enquanto um grupo de médicos discute sobre o modo de tratamento para ela, o tratamento sugerido por Julia parece bastante complicado e o Dr. Bell, junto com outros médicos mais experientes, hesita em seguir esse caminho. A equipe explica que ela foi resgatada com os bombeiros colocando suas próprias vidas em risco. Se algo acontecer com esta menina no hospital, a mídia vai pintá-los de forma ruim. Julia, por sua vez, insiste que o método de tratamento deles não deve ser influenciado por um medo de repórteres. É trabalho de um médico decidir o tratamento certo para seu paciente. Ela entra em uma discussão com o Dr. Bell, que pensa que ela é capaz de uma decisão tão ousada porque não está preocupada em se meter em uma encrenca. A família Smith é perfeitamente capaz de tirá-la de problemas como um pedaço de cabelo da manteiga. Julia segue em frente para correr o risco e seguir o tratamento sugerido por ela. Na manhã seguinte, ela se depara com a crítica do cirurgião-chefe por jogar todas as precauções pela janela. No entanto, ela eventualmente consegue convencê-lo de que sua decisão era a necessidade da hora. A criança está determinada a acordar em algumas horas sem complicações. Mike é atualizado sobre o desempenho da garota resgatada e se sente bastante aliviado. Isso até que ele é abordado por Austin. O homem parece bastante inspirado por ele e tem um talento para ler suas expressões faciais. No momento, ele está
está curioso sobre o que exatamente incomodou Mike durante a refeição que o fez parar de sorrir de repente. Mike consegue evitar a pergunta e continua a reabastecer seus caminhões de emergência. Vendo que ele não está à vontade, Austin muda de assunto e lhe diz que a jovem que eles resgataram foi na verdade abandonada por sua própria mãe. A mulher optou por seguir um homem rico, e isso o lembra de repente de sua própria infância. Mike tentou seguir sua mãe até a casa de seu rico marido uma vez e encontrou a mulher duvidando de seu enteado, apesar da resposta rude do garoto. Um jovem Mike ficou em lágrimas ao perceber que ele não era nem remotamente tão importante para a mulher quanto seu enteado. Por outro lado, a menina recupera a consciência e encontra Julia ao seu lado. Ela relata seu sonho de ser abandonada em um rio por sua mãe e ser resgatada por uma senhora de vestido branco. A criança decide que Julia é essa senhora, seu anjo. Saindo de seu quarto, Julia é cercada por um monte de repórteres que estão curiosos sobre sua opinião sobre a mãe da garota resgatada. Ela é instada a deixar uma mensagem para a mulher que abandonou sua própria filha, mas Julia se recusa a fazê-lo. Na verdade, ela acredita que a criança pode viver uma vida melhor sem uma mãe tão egoísta. Uma vez que essa mulher escolheu desistir de seu bebê, ela não a merece. Coincidentemente, Mike chega lá na esperança de encontrar a criança e ouve sua declaração. Ele a aborda assim que os representantes da mídia se vão e elogia sua bravura em ir contra todas as probabilidades para operar a garota. Na verdade, ele expressa espanto com o quão ousada ela se tornou, enquanto Julia admira sua coragem em assumir missões tão perigosas. É como se o passado doloroso nunca tivesse se interposto entre eles e o par desejasse um ao outro o melhor para sua profissão. Ele está lá para entregar o brinquedo da criança que ela segurava na hora do resgate e Julia o leva para a garota. Ele a observa secretamente levando-o para a criança e brincando com ela. A cena o lembra daquela vez em que ele trouxe Julia para observar sua mãe secretamente. Ele ficou bastante desanimado ao ver a mulher tratando seu marido bêbado com bondade. A foto dela amassada em suas palmas e ele jurou nunca mais ir lá. Julia tentou animá-lo oferecendo-lhe seu dinheiro, apenas para lembrá-lo ainda mais de que sua mãe costumava pensar da mesma forma, que o dinheiro pode resolver todos os problemas. Mais tarde, Julia pergunta a Mike sobre seus planos para o fim de semana, e ele não se importa em seguir as sugestões dela. No entanto, eles têm que desistir da ideia devido à ligação da senhora Anne, que pressiona sua filha a visitar a casa durante o fim de semana para encontrar seu pretendente, a mãe de Austin. Julia não consegue convencê-la do contrário e acaba se sentando com as senhoras mais velhas, todas arrumadas. A mãe de Austin as acha de mentalidade semelhante, já que Julia escolheu a medicina em vez do negócio da família, enquanto seu próprio filho abandonou o negócio da família por um emprego agitado e mal pago. Enquanto isso, o pai de Julia acha que Austin é uma pessoa humilde e fácil de agradar. O casal é deixado sozinho para se conhecer melhor, e Julia aproveita essa chance para perguntar sobre suas intenções em relação a ela. Austin admite gostar dela como pessoa, mas estando longe de realmente estar apaixonado por ela. Isso a incentiva a confessar seus sentimentos em relação a ele também. Ele descobre que ela tem seu coração em outro lugar e decide lhe dar uma mãozinha. Ele age de forma bastante inapropriada durante a refeição, quase expressando seu desinteresse por Julia na frente da senhora Anne. A garota secretamente lhe dá um joinha por um desempenho tão bom, levando sua mãe a não gostar do pretendente. Mais tarde naquela noite, Austin é interrogado por sua atitude na família Smith, mas ele a ignora, chamando a colaboração de nada mais do que um acordo de negócios. A família Smith está mais interessada no negócio de seu pai do que nele próprio, e ele não gosta de sua abordagem materialista. Julia, por outro lado, se encontra no bar de Sean em busca de fuga. Sean, no entanto, a traz de volta ao tópico, questionando sua falta de determinação. Ele a encoraja a dar tudo de si para perseguir seu amor, e se as coisas não funcionarem, ela sempre terá a família Smith para voltar. Mas Julia parece relutante em agir com o conselho, porque, dada a história deles, os dois não serão capazes de suportar outro rompimento se as coisas derem errado. Mike também parece ter aceitado que não há futuro para eles juntos. Moon percebe sua tristeza na mesa do café da manhã e imediatamente entra em interrogatório contra os esforços de seus pais para detê-la. Ela se pergunta sobre o que exatamente falta em seu belo e brilhante irmão para ele merecer tanto sofrimento e amor. Ela sugere que ele supere essa garota arrogante, mas Mike imediatamente defende Julia, retratando-a como um anjo que eles entenderam mal. Ele acaba deixando a refeição no meio do caminho quando sua mãe também sugere que ele pense em outra garota, porque o status da família deles torna impossível para eles ficarem juntos. A senhora passa a explicar que ele tem todo o direito de decidir o que é melhor para ele, e cabe a ele considerar as sugestões deles ou não. Saindo, Mike esbarra na oficial Charlotte, que se oferece para levá-lo de volta. Enquanto esperam em um semáforo, Mike nota o carro de Julia ao seu lado. A garota acena empolgadamente para ele até que Charlotte espreita para fora. Ela imediatamente fica nervosa e vai embora, enquanto a oficial Charlotte a toma como sua deixa para falar mal da garota. Ela a critica por tê-lo deixado. Julia, por sua vez, chega ao hospital para se despedir da menina resgatada.
A criança agora está completamente curada e parte para um orfanato de boa reputação. Mais tarde naquele dia, Julia diagnostica uma paciente com hiperventilação e a encaminha para o psiquiatra. O cirurgião-chefe dela, no entanto, intervém e os ajuda a resolver o problema ali mesmo. O homem se despede da referida paciente antes de dar um feedback sobre o método de tratamento de Julia. Embora ela seja precisa em diagnosticar o problema, Julia carece quando se trata de ler os próprios pacientes e dar o tratamento apropriado. Ela é aconselhada a trabalhar em acalmar os pacientes. Por outro lado, a estação de bombeiros de Mike é chamada para ajudar na região montanhosa. Algumas pessoas haviam caminhado ilegalmente até as montanhas e se perderam lá. A estação de resgate deles é solicitada a ajudar quando os socorristas locais não conseguem localizá-los por conta própria. A situação é uma bagunça com as famílias dos alpinistas culpando-os por atrasar na operação. Algumas das famílias até se oferecem para pagá-los para encontrar seus filhos, mas o problema está em outro lugar. A montanha é bastante íngreme perto do local onde os jovens supostamente desapareceram. É difícil operar um resgate em um lugar tão perigoso no escuro, especialmente quando eles não estão familiarizados com este lugar. Eventualmente, a ajuda de um guia local é solicitada para identificar a área que eles precisam verificar para encontrar os caminhantes desaparecidos. Os soldados se dividem em duas equipes e partem para esta missão perigosa. Eles enfrentam muitos obstáculos, incluindo o frio congelante, antes de finalmente encontrar o grupo desaparecido preso em um pequeno lugar. No lado de Julia, Arnold finalmente percebe que ele pode ter exagerado ao interferir em sua vida. É provavelmente por isso que a garota tem lhe dado um tratamento de gelo nos últimos dias. Ele vem buscá-la no hospital em uma tentativa de se desculpar, e como esperado, ela não guarda rancor por muito tempo. Se alguma coisa, ela se desculpa por ter reagido exageradamente, apesar de ser o aniversário dele. Eles saem para uma refeição e discutem suas vidas controladas. Julia aprecia seu irmão por sua capacidade de se adaptar, mesmo que ele não goste de algo. Ela, por outro lado, não consegue se conter se for forçada a viver com uma escolha que vai contra sua vontade. Enquanto isso, os bombeiros resgatam o grupo de caminhantes, mas uma garota entre eles parece ter quebrado a perna. Ela se recusa a ser movida, pois o menor movimento causa dor intensa. Sem outra opção, ele liga para Julia para pedir ajuda e recebe instruções sobre como dar os primeiros socorros para que a garota possa ser levada para o hospital. Arnold, vendo que sua irmã ainda está envolvida com aquele bombeiro, pergunta sobre sua decisão de superá-lo. A resposta de Julia de querer ficar mais forte e independente revela que ela não vai desistir tão cedo. Enquanto a equipe de resgate está ocupada escoltando os jovens de volta ao acampamento base, um soldado escorrega e cai em uma trincheira. O que é pior, seu pé fica esmagado sob uma rocha pesada que não cede mesmo depois que Mike desce para movê-la. Eles precisam de água, mas nenhum dos jovens ricos parece ter consigo. A equipe também não tem nenhuma ferramenta que ajude com a rocha. Eles têm que prosseguir sem Mike e seu colega ferido devido aos caminhantes que reclamam de frio e dor. Enquanto Mike e Harry são deixados em um lugar congelante, sua equipe traz o grupo resgatado em segurança para o acampamento base lotado com suas famílias. Austin fica especialmente ofendido por um jovem que revela que tinha água consigo o tempo todo, mas se recusou a compartilhá-la com seus salvadores. Deixando o grupo de pessoas egoístas para trás, eles imediatamente voltam para resgatar seus próprios companheiros de equipe e os trazem de volta para a segurança com sucesso. Mike ainda se preocupa com os jovens resgatados, mas sua equipe parece muito desanimada com a atitude deles. Todos eles partiram rapidamente para evitar serem presos por caminhadas contra a permissão. Austin estava irritado com sua atitude ingrata, levando Mike a comentar sobre sua vida protegida até agora. Ele atribui sua tristeza a ter encontrado um incidente como esse pela primeira vez, enquanto as pessoas da classe de Mike o enfrentam frequentemente. Apesar de ser uma piada, Austin mais uma vez declara suas intenções puras em relação ao seu trabalho. Por outro lado, Julia estava muito preocupada com a segurança de Mike, pois ele estava incomunicável e preso na trincheira antes. Ela finalmente recebe uma mensagem de texto de volta, garantindo sua segurança e tranquilamente se entrega ao sono. Alguns dias depois, algumas garotas visitam a estação de resgate de incêndio com buquês de flores e cestas de frutas. Elas fazem parte do grupo de caminhantes e vieram agradecer aos soldados por sua ajuda, especialmente a Harry, que havia se ferido durante a missão. O pobre jovem fica empolgado ao ouvir a notícia da visita delas, mas instantaneamente murcha como um balão ao ouvir que Mike as mandou embora da porta da frente. Ele recebe um buquê e uma maçã, enquanto o resto dos presentes são levados e distribuídos entre outros soldados por eles mesmos. Mais tarde, naquele dia, todos os bombeiros se reúnem para uma reunião para discutir maneiras de melhorar seu desempenho. Alguns deles apontam sua falta de conhecimento quando se trata de resgatar pessoas gravemente feridas. Embora estejam familiarizados com os primeiros socorros, algumas situações exigem a presença de um especialista
especialista, o que obviamente não são eles. Eles sugerem que o Departamento de Saúde envie uma equipe de médicos para acompanhá-los em missões. Enquanto Mike acha impossível conseguir isso, Austin usa seu status de família e determinação para fazer acontecer. Ele apresenta um relatório com as estatísticas de sua missão mais recente e usa sua eloquência para convencer os superiores a pensar sobre isso. Eles logo recebem um sinal verde, levando Austin a arrastar Mike para o hospital da cidade para discutir um plano de cooperação. Mike ainda parece cético em relação a toda a ideia, mas seu membro da equipe tem certeza sobre isso. Eles encontram a doutora Julia no corredor do hospital e Austin está convencido de que esses dois se conhecem com base em suas expressões faciais. Após a reunião, eles mais uma vez esbarram em Julia. Desta vez ela está acompanhada por Arnold, que veio para seu check-up de rotina e está a caminho de sair. Austin apresenta o par de irmãos a Mike, mas os lábios cerrados de Arnold e seus colegas revelam sua animosidade. Julia retorna ao consultório do diretor do hospital e solicita fazer parte da equipe enviada para a colaboração de resgate. Felizmente, seu pedido é aprovado. Por outro lado, sua mãe fica sabendo da visita de Mike ao hospital, deixando-a com raiva. Mais tarde naquela noite, Annie visita Julia antes de partir para uma viagem à África. Ela está curiosa sobre quaisquer atualizações sobre o relacionamento deles e descobre que sua amiga está determinada a perseguir Mike. Ela quer dar uma chance a si mesmos. No dia seguinte, a equipe de Julia chega à estação de resgate e recebe uma recepção calorosa dos bombeiros. Como líderes de sua equipe, Mike e Julia se cumprimentam formalmente antes que os profissionais médicos visitem o prédio deles. A atmosfera parece ter se tornado animada para os soldados, que estão felizes em acomodar essas belas senhoras. Enquanto caminha, Julia chega à porta de Mike, mas ele se recusa a deixá-la entrar. Mas há outro proprietário do quarto que a convida alegremente, fazendo com que Mike saia da sala. Seus comportamentos são suficientes para Austin discernir que ele é o homem de quem Julia gosta. Ela também não nega a suposição. A partir do dia seguinte, Mike começa o treinamento da equipe médica para acompanhar seus combatentes de resgate. As garotas acabam ficando no chão, usando uniformes grandes e levando Mike a ordenar uma troca de uniforme para elas. Mike não entende porque ela viria voluntariamente para treinar para uma vida tão difícil, quando costumava ser bastante sensível ao clima. Quando perguntada sobre isso, Julia afirma ter crescido e o provoca por se preocupar com ela. No entanto, ele revida, rotulando-o como medo de ter que enfrentar problemas caso ela impeça as operações de resgate deles com sua fragilidade. Julia não se importa e o assegura levemente de uma colaboração equilibrada. À medida que a hora do jantar se aproxima, ele a encontra sendo a última na mesa de jantar e a repreende gentilmente por ainda ser uma comedora lenta. Além disso, ela é ordenada a comer mais para acompanhar uma rotina difícil, à qual ela se compromete alegremente. Por outro lado, a irmã de Mike, Mil e Sônia, estão em uma situação difícil. As garotas estão achando cada vez mais difícil conseguir um emprego decente e Mil sugere que Sônia se torne uma streamer ao vivo, com base em sua boa aparência. Sem o conhecimento delas, Arnold já fez arranjos para o trabalho de meio período de Sônia. Enquanto isso, as enfermeiras da equipe de Julia encontram um gesto fofo quando descobrem que um dos bombeiros sempre fica de guarda do lado de fora do banheiro quando as garotas estão no chuveiro para evitar acidentes. O dia seguinte chega e é a vez dos médicos prepararem os soldados para os primeiros socorros de emergência. Julia pede um voluntário para demonstrar a ação em tempo real e os bombeiros entendem o recado. Mike é empurrado para frente para ser seu boneco e ela o usa para ensinar a todos como estancar sangramentos e tratar sufocamento. Mike acha difícil desviar o olhar dela e se sente um pouco envergonhado quando ela lhe diz para tirar a camisa. Um por um, ele é tocado por todos os seus subordinados para se familiarizar com o ponto que eles precisam perfurar para tratar o sufocamento. Ele acaba perdendo a cabeça e de repente sai, enquanto a equipe de Julia fica maravilhada com seu corpo incrível. Para a próxima etapa, cada profissional médico é pareado com um bombeiro para treinar para emergências de incêndio, como subir escadas. Julia é pareada com Mike, mas ele ordena que um de seus subordinados o substitua. O soldado finge ter torcido o tornozelo, mas sem sucesso. Ele acaba levando Julia para o andar de cima e arranjando a escada para ela descer com segurança e rapidez. Enquanto Julia completa sua tarefa com notas altas, sua equipe parece estar lutando com fobia de altura e medo geral de lesões. Uma delas acaba chorando e se amaldiçoando para a diversão de seu parceiro. Ele encontra Julia mais tarde na academia, onde a garota reclama que ele a está evitando. Ela continua aumentando a velocidade em sua esteira para acompanhar seu ritmo, até que Mike pessoalmente tem que desligá-la para ela e explica que ele só deseja evitar fofocas, quer ela acredite ou não. Julia se vira para sair, mas acaba tendo cãibras nas pernas devido ao esforço excessivo. Se não fosse por Mike segurá-la, ela teria caído no chão. Ele a guia gentilmente de volta para a máquina para se sentar e a ajuda a massagear as cãibras.
Leva alguns segundos para os dois perceberem a presença de um grupo de jovens soldados observando-os com alegria. Eles imediatamente começam a se exercitar seguindo o olhar mortal de Mike, mas o foco claramente parece estar em seu chefe. O par de amantes se beijando acaba fugindo da cena um por um. Por outro lado, Sonya garante um trabalho de meio período em uma galeria de arte graças aos arranjos de Arnold. Quando seu chefe descobre sobre sua associação com um empresário tão rico, ele tenta descobrir a natureza de seu relacionamento. A posição de Sonya de que ela só trabalhava no bar de seu primo não soa convincente o suficiente, especialmente quando a secretária de Arnold a recomendou pessoalmente para este trabalho. O homem se oferece para pagá-la para se aproximar de Arnold e levá-lo para uma refeição para agradecê-lo por este trabalho. No entanto, ela se recusa categoricamente a considerar isso. Na estação de resgate, Julia encontra Mike e seu cachorro. O canino imediatamente se aquece com ela, levando-a a se gabar de ser boa com cachorros. Mike, no entanto, acha que é porque os dois pertencem à família Smith, deixando-a furiosa. Naquela mesma noite, a equipe médica enfrenta sua primeira emergência de resgate por volta da meia-noite. Um ônibus carregado de passageiros perde o controle e capota na encosta. Ele acaba mal se equilibrando na encosta, quase à beira de cair. Um dos passageiros afivela e lentamente tenta evacuar o ônibus pela porta dos fundos. Embora ele consiga ajudar muitas pessoas a se salvarem, ainda há algumas sobrando quando o ônibus perde o equilíbrio e acaba caindo do penhasco. Quando os bombeiros chegam ao local, eles ficam sabendo do acidente e da possibilidade de alguns sobreviventes no penhasco. Os feridos recebem rapidamente os primeiros socorros, enquanto Mike desce o penhasco para procurar por alguns sobreviventes. Eles procuram por sobreviventes no veículo danificado e encontram alguns passageiros feridos. Eles são rapidamente enviados para cima com a ajuda de cordas, mas seu salvador ainda parece estar desaparecido. Sua namorada parece devastada e solicita que a equipe de resgate o procure. Ele é finalmente encontrado a alguns metros mais abaixo na encosta, mas sua condição é muito pior do que a de outras vítimas. Eles precisam de um médico para primeiro estabilizar sua condição antes que ele possa ser levado para o hospital. Julia se voluntaria para ajudar e desce com a ajuda de Mike. Assim que ela consegue estabilizar seus sinais vitais e o homem recupera a consciência, ele é levado para o hospital com o máximo de cuidado. Quando eles terminam a operação de resgate, já é manhã. Os soldados se arrumam em bom humor e fazem uma merecida pausa para a água. Julia até consegue compartilhar uma garrafa de água com o homem de seus sonhos, enquanto ele vocaliza sua apreciação por sua dedicação. Ela o acredita por parte de sua coragem antes de ajudar os bombeiros a capturar uma lembrança feliz desta missão. Por outro lado, os feridos já são enviados para o hospital e ambulâncias. O caso se torna um tema quente com muita cobertura da mídia e repórteres são encontrados entrevistando os sobreviventes em todos os lugares. As pessoas continuam admirando o homem que arriscou sua vida para salvar outras pessoas, mas de repente duas garotas chegam ao hospital e largam uma bomba. Elas chamam o referido herói Ronald de um golpista financeiro que enganou várias outras garotas como elas. A notícia se espalha como um incêndio e rapidamente chega à estação de resgate, que também é cercada por pessoal da mídia. Os âncoras estão procurando entrevistar a estrela da operação de resgate e a oficial Charlotte os direciona com razão para entrevistar Mike nesse caso. Os esforços de Mike para evitar ter que falar são em vão, pois ela o empurra para a frente com as instruções para se sair bem para a próxima promoção em linha. No entanto, ele os guia para a doutora Julia e conta como ela heroicamente arrastou para cima vidas. O pessoal da mídia é instruído a entrevistá-la em vez disso, o que deixa Charlotte furiosa de ciúmes. Enquanto isso, Austin chama Mike por seu esforço discreto de trazer Julia à luz. Acontece que ele pretende remover o rótulo de garota rica de sua identidade e mostrar às pessoas que ela é uma alma genuinamente gentil que não usa as conexões de sua família. Nessa hora, Charlotte se aproxima de seus colegas para dar a notícia de que o herói do acidente é um golpista. Ela nota Julia tentando se recompor ao encontrá-los tão perto e passa algumas observações desagradáveis sobre o ciúme da garota. Mike, no entanto, a arrasta para cima, mas depois encurrala Julia por estar com ciúmes. Apesar de todos os seus esforços para negar o ciúme, ela não consegue esconder adequadamente seus sentimentos. Mike a aconselha a se preparar para vê-lo com outras pessoas, caso ele consiga superá-la algum dia. Tudo isso porque Julia ainda não lhe deu uma resposta sobre a proposta que ele fez em sua casa. Enquanto isso, o amor parece ter começado a florescer entre os membros da equipe. Ronald é levado para a custódia da polícia assim que sua condição fica estável. Tendo vivido uma vida cheia de engano, ele sente um senso de realização pela primeira vez por ajudar os outros. Sua atual namorada fica angustiada ao saber que ela também pode ser uma de suas possíveis vítimas, mas a ideia de associar sua personalidade enganosa à de um herói público não lhe agrada. A história deles termina com Julia ajudando a perceber que as pessoas tendem a ser boas e más simultaneamente. A oficial Charlotte vai inspecionar um prédio incendiado, acompanhada por Austin.
O trabalho deles é determinar a fonte do incêndio. Eles continuam sendo interrompidos pelo proprietário da fábrica, que insiste que o incêndio foi causado por um curto-circuito. A equipe, no entanto, encontra vestígios de óleo de querosene, mas o proprietário chama seus capangas e os ameaça para fazer um relatório que facilite seus pedidos de seguro. A desafio deles leva a eles sendo atacados pelos bandidos, o que é pior, eles são estritamente proibidos de retaliar contra o público, o que os deixa em desvantagem. Vendo que a situação pode piorar, um bombeiro escapa com a ajuda de seus colegas e pede reforços a Mike. A situação rapidamente se transforma em uma briga de socos com muitos soldados se ferindo. Quando a polícia chega lá, ambas as partes estão em uma condição ruim. O proprietário da fábrica tenta fazer controle de danos e subornar sua saída, mas Mike não permite. Em vez disso, ele grita seu nome e departamento para o homem se referir quando ele ameaça se vingar dele. Até Julia não hesita em copiá-lo quando um bandido cospe ameaças em Mike. Ela derrama uma grande quantidade de álcool medicinal em sua ferida, fazendo-o gritar de dor e prometer uma retribuição a ela também. Julia lhe diz seu nome e departamento e o local de trabalho de Mike no estilo característico de Sininha. Deixa-o bastante divertido com suas travessuras. Ele a adverte para não os provocar como ele, já que ela pode não ser capaz de se proteger a tempo, caso eles venham para cima dela. Mais tarde, Mike encontra Austin e Julia a conversar sobre coisas casuais e familiares. A proximidade deles desperta seu ciúme, que ele não consegue esconder, apesar de tentar. Austin também percebe o ciúme de Mike e intencionalmente pergunta a Julia sobre o novo par que a senhora Anne está arranjando para ela. Ele, de forma brincalhona, a pede em casamento, sabendo que Mike deve estar a ferver por dentro. Acontece que Austin não é a única pessoa a desfrutar da frustração possessiva de Mike. Os jovens que o acompanham no caminhão também o provocam sobre a situação. Antes de partir, Mike não se esquece de provocar o dono da fábrica, que está ocupado a apresentar uma queixa oficial contra ele. No dia seguinte, todos os 3 bombeiros seniores da Estação 5 são chamados ao escritório do diretor. Austin e Mike tentam assumir a culpa para ajudar a salvar seu colega de punição. No entanto, eles têm uma surpresa quando o diretor explica, impotente, que só tem um prêmio para lhes oferecer, então eles precisam decidir entre si. Mesmo tendo enfrentado críticas dos oficiais superiores, o homem se sente orgulhoso de seus oficiais por reagirem contra a injustiça. No entanto, por uma questão de formalidade, eles são solicitados a apresentar um relatório reflexivo de 3.000 palavras sobre o incidente. Quando se trata de receber as folhas de chá do diretor como recompensa, Mike corre para aceitá-las. Ao sair do escritório do diretor, Austin agradece a Mike por sua ajuda no outro dia, antes de mudar o tópico para falar sobre Julia. Ele fala, entusiasmado, sobre como há fofocas na estação inteira sobre Julia gostar de um bombeiro e ele espera ser essa pessoa. Sua declaração é apoiada pela ilusão de que ele parece muito bonito e tem uma personalidade incrível. Para ele, Julia parece ser o par perfeito, já que ela é uma garota sóbria e séria. Incapaz de conter o ciúme, Mike se vangloria, dizendo que a percepção de Austin sobre Julia está completamente errada. A garota é o oposto do que ele acredita que ela seja. Austin não acredita nele no início e depois pergunta se ele gosta dela. Sua insistência contínua faz com que Mike se irrite e admita que gosta de Julia. Para sua surpresa, Austin, de forma deliciada, anuncia sua vitória em fazê-lo admitir seus sentimentos. Não há mais volta para Mike. À noite, Austin visita os jovens, que parecem todos insatisfeitos por terem que suportar o ataque do empresário maluco a eles. Eles culpam seu departamento por aplicar regras rígidas sobre retaliação. Ele os pacifica um pouco antes de voltar para seu quarto e tentar discutir suas queixas com Mike. No entanto, Mike continua a agir de forma indiferente e dorme, apesar de ele tentar forçá-lo a falar. No dia seguinte, Mike ordena que todos os soldados envolvidos na situação do prédio queimado o sigam até a delegacia de polícia. Eles são levados para identificar os gangsters com quem brigaram. Os homens desonestos continuam a fazer piada dos soldados uniformizados até que lhes é dito que sua punição não é tão simples como por brigar nas ruas. Todos eles são obrigados a passar 3 anos na cadeia com o dobro da multa que teriam que pagar normalmente se tivessem brigado com bombeiros usando roupas civis. Enquanto os bombeiros sentem uma imensa satisfação ao saber dessa punição, seus oponentes se esforçam para dar o seu jeito de escapar dela. Eles estão prontos para implorar e se ajoelhar para se livrar dessa sentença, o que traz aos bombeiros um incrível senso de conclusão e orgulho por seu trabalho. Os jovens voltam para a estação de bombeiros com uma paixão renovada por seu trabalho. A atenção de Mike ao seu amor próprio provou que eles são valorizados e agora estão prontos para seguir seus passos. Ao anoitecer, todos na estação de bombeiros voltam à sua rotina de limpar o terreno. Eles encontram alguns gatinhos e alguns bombeiros assumem a tarefa de alimentá-los. Um dos gatinhos, no entanto,
Parece deprimido e se recusa a comer, fazendo com que os soldados se preocupem com seu bem-estar. Julia os ajuda a examiná-lo e os assegura de que o pequeno felino está apenas um pouco assustado e ficará bem em algum tempo. Vendo-a cuidar cuidadosamente do gatinho, um dos bombeiros sugere que ela o adote e o leve para sua enorme casa. Ela não joga luz sobre suas limitações e simplesmente recusa a ideia, referindo-se ao fato de que os gatos tendem a ter vidas mais curtas e ela não deseja ficar triste no futuro. A conversa muda para o cão de Mike, ex-Smithy, quando o primeiro chega e anuncia seus planos de dá-lo para adoção em breve. Isso atinge o coração de Julia, pois ela comenta sobre seu comportamento frio em relação aos associados a ele. Mike não comenta sobre isso e simplesmente se levanta para sair. Do lado de Sonia, ela parece estar a enfrentar um novo problema na forma de seu chefe. O dono da galeria de arte continua a fingir que se importa com ela, assustando-a de mais de um jeito ao invadir seu espaço pessoal. Às vezes, a pobre garota nem consegue sair para tomar um ar sem que ele a siga e pergunte se ela está bem. Ele também continua a incomodar Arno, solicitando repetidamente para jantarem juntos. A ausência de Arno também é notada por Sonia no bar de Tron, e ela conclui que ele só o visita quando acompanhado por Tron. Arno, por outro lado, decide levar o almoço para o hospital de Julia, apenas para ser informado de que sua irmã se mudou há muito tempo para a estação de bombeiros devido às suas ordens de transferência. A dita irmã está ocupada a discutir alguns relatórios com Austin e Mike, enquanto furtivamente toma goles da chávena de café de Mike. O bombeiro sênior percebe isso e lhe dá outra chávena, apenas para beber seu próprio café do mesmo lugar onde ela tomou um gole momentos atrás. Essa interação secreta não passa despercebida por Austin, que decide deixar passar sem provocá-los. Em vez disso, ele traz um tópico importante para a mesa. Mike descobre que quase todos os soldados, incluindo Austin, querem ir para casa e visitar suas famílias por alguns dias. No entanto, o pedido parece impossível devido à aproximação do outono, pois as florestas são mais propensas a pegar fogo neste clima. Vendo isso, Julia apresenta uma solução comovente. No dia seguinte, todos encontram sua refeição favorita na mesa à sua frente, preparada e enviada por suas famílias com amor. Austin se levanta para dar a notícia a eles, além de mostrar as mensagens gravadas de suas famílias. A atmosfera de repente se torna quente e animada, fazendo com que Mike elogie Julia por sua ideia maravilhosa. A garota o provoca por acreditar que ela é uma pessoa de coração frio, mas ele não concorda com isso. Julia é informada de uma maneira calorosa e direta que ela é tudo, menos uma pessoa de coração frio, e disso ele tem certeza desde os tempos de escola. O elogio a deixa se sentindo encantada pelo resto do dia. O próximo pedido de resgate da estação de bombeiros vem de um homem preso sob seus móveis. Ele mal consegue fazer uma chamada para pedir ajuda, e os bombeiros têm que arrombar a porta de seu apartamento para chegar até ele. Quando questionadas, as pessoas de seu bairro não parecem ter uma boa opinião dele e reclamam de seu comportamento estranho. Uma mulher vai tão longe a ponto de rotulá-lo como um psicopata por manter animais selvagens em casa, mas evitar os animais de estimação do bairro, como gatos e cães. Ela só para de falar quando Mike a lembra de que ela também está a violar as leis ao manter seu gato de estimação solto. Quando os bombeiros conseguem libertar o homem preso, eles notam algo incomum sobre ele e imediatamente solicitam a ajuda da equipa médica. Aparentemente, o homem não parece ter um problema além de uma pressão arterial um pouco mais alta. No entanto, Julia nota algo incomum sobre isso e imediatamente sugere que ele seja levado para o hospital, mas ele tranca todos para fora e se recusa a ir para o hospital. Eles são até ameaçados a se preparem para enfrentar uma queixa oficial caso o forcem. Mike tem que arrombar o quarto dele quando Julia promete assumir a responsabilidade. Com certeza, o homem é encontrado em estado inconsciente. Ele é imediatamente transferido para o hospital, seguido de perto por sua família. Assim como ele, sua família também se recusa a acreditar que pode haver um problema sério com sua saúde. Eles acusam a equipa médica de ser inexperiente e permitem que a mídia cubra suas notícias. Neste ponto, Mike se adianta para fazê-los parar na frente dos repórteres e diz, estritamente, para eles esperarem pelo diagnóstico em vez de agirem como charlatões. Se a interferência deles causar qualquer atraso e, consequentemente, um dano sério ao paciente, eles terão que assumir a responsabilidade por isso. Isso os assusta de vez e eles se retiram para um canto, enquanto a oficial Charlotte, que esteve ao lado dele, parece espantada com a forma como o amor muda alguém. Pensar que ela teria que ver Mike a enfrentar a mídia pela primeira vez, ela acha difícil de aceitar, mas ao mesmo tempo elogia suas ações. Por outro lado, o diagnóstico do dito paciente se revela exatamente como Julia havia esperado que fosse. Ele estava a enfrentar um problema fatal, e se não fosse tratado imediatamente, poderia causar a perda de sua vida. Uma cirurgia imediata é realizada para se livrar do problema, enquanto seus irmãos e pais agradecem, de forma envergonhada, a todos eles. Do lado de Julia, seu cirurgião-chefe parece bastante impressionado com suas habilidades e finalmente decide abandonar seu rancor contra ela.
Julia é ordenada a se apressar e completar seu treino na estação de resgate para que ela possa voltar para o hospital e ganhar uma experiência valiosa em termos de novos casos. Voltando para a estação, ela encontra Mike, que lhe dá um presente fofo e atencioso. É um pequeno aquário com seu próprio ecossistema, e ela recebe comentários do tipo que os peixes combinam com seu temperamento. Ela expressa imediatamente seu desejo de dar algo a ele que combine com o temperamento dele da mesma forma. Ele fica a sorrir, expectante, mas a sensação logo se transforma em desânimo ao encontrar uma tartaruga pequena e fofa em sua secretária. A garota de quem ele gostava a considerou compatível com ele, desejando-lhe uma vida longa como este animal de estimação. No entanto, ele fica desapontado ao pensar que ela pode achá-lo lento e provoca a garota, agradecendo pela comida que ela enviou para seu cão há alguns dias. Mais tarde, Mike é encarregado de fazer compras para toda a pó da estação e leva um soldado com ele para o mercado. Sem o conhecimento deles, Julia também está no mesmo supermercado com seu irmão. Arno parece preocupado com a saúde dela e expressa sua insatisfação com a vida exaustiva que ela escolheu para si mesma. Ele não parece exatamente convencido quando ela lhe diz que esta é a escolha dela e a situação piora quando eles encontram Mike, que ordena a Julia que volte para a estação antes que chegue a hora de seu serviço. Isso leva a uma discussão entre ele e Arno, que acredita que a equipa médica não é obrigada a tratá-lo como um chefe. O último o chama indiretamente de lixo, enquanto aconselha sua irmã a ficar longe de lixo quando ela pega um pacote de batatas fritas. A batalha entre o coração e a mente de Julia continua a ficar intensa, e desta vez, ela escolhe ouvir seu coração. Ela já havia avisado Arno para não interferir em sua vida amorosa, e como ele ultrapassou seus limites, ela não hesita em sair de perto dele e ir para Mike. Arno volta para casa apenas para ser confrontado com uma senhora N furiosa, que descobriu recentemente sobre o envolvimento de Julia na estação de resgate. A mulher primeiro faz uma chamada e repreende sua filha, antes de lhe dizer para voltar para casa no fim de semana para conhecer alguns pretendentes. Ela então interroga seu filho se ele já sabia que Julia estava a ficar na estação de resgate. As tentativas de Arno de tentar conversar com ela falham miseravelmente, e ela instantaneamente faz uma chamada para o vice-diretor do hospital de Julia. Um pedido para chamar sua filha de volta para o hospital com urgência é feito. Em seguida, o hospital chama sua equipe de volta com a desculpa de que os membros da família das garotas reclamaram de suas filhas terem que viver sob o mesmo teto que o sexo oposto. Mike deduz que a dita pessoa é a senhora Anne, já que ele está bem ciente de suas tendências. Fiel às suas suposições, a mulher a convida para uma pequena conversa sobre o chá, o que definitivamente não é um bom sinal. Mike vai para o local decidido antes do tempo e não se incomoda em se levantar para cumprimentar Anne quando ela finalmente chega. Quando provocado por ser uma pessoa sem modos, ele responde com o argumento de que ela não merece seu respeito dada a situação entre suas famílias. Além disso, ele não é um hipócrita para começar. A isso ela sorri friamente e o lembra de ter pena de si mesmo, já que seu pai se rebaixou para implorar por sua causa. Acontece que, quando ele foi expulso da empresa sob falsas acusações de suborno, o pobre homem implorou a ela para ter misericórdia por causa de seu filho. Lembrado dessas memórias amargas, Mike a desafia, solenemente, a testá-lo se ela desejar sentir o gosto da derrota. A situação mudou, e ele não está impotente como seu pai já esteve. A senhora Anne exige que ele a arrasta para cima com Julia, já que ele não a merece, mas Mike lhe diz que ela é lamentável por pensar assim e merece ser olhada de cima para baixo. A conversa continua a ficar cada vez mais acalorada quando ela o ridiculariza porque sua própria mãe não o achou digno de seu amor. A paciência de Mike finalmente se esgota e ele sai, não sem antes pagar pelo café caro que a senhora à sua frente pediu. Voltando para a estação de resgate, ele é recebido com um pedido de algumas enfermeiras para serem ensinadas a usar as mangueiras de incêndio. No entanto, as garotas falham em segurá-la firmemente devido à pressão extrema e acabam deixando-a desviar e encharcar Julia da cabeça aos pés. Ela é escoltada para o vestiário com Mike como guarda, a ficar do lado de fora do quarto. Ela se troca para seu grande uniforme, que parece largo nela, fazendo-o lembrar-se daquela vez em que os dois se encharcaram na chuva a caminho da casa dele. Mike a havia aconselhado a tomar um banho quente para evitar pegar um resfriado, e a deixou usar suas próprias roupas. Ela acabou parecendo tão fofa quanto agora. Vendo que ela está a lutar com o secador de cabelo, Mike assume a tarefa como fez naquele dia. A única diferença é que o velho Mike era um adolescente alegre e o casal acabou por se beijar fervorosamente naquele dia. De volta ao presente, ambos se lembram daquele bom e velho dia. Julia tenta evitar o constrangimento e pergunta como foi o seu exame de entrada para a faculdade, já que eles ficaram sem contato depois do ensino médio. A razão dela é que ela deseja compensar os 10 anos perdidos de suas vidas. No entanto, Mike lhe diz friamente para não se incomodar, pois não fará diferença. O tempo passou e ela não pode compensá-lo, mesmo que pretenda.
Isso irrita Julia, e ela reclama de seus comentários insensíveis. Aqui ela está na estação de resgate contra a vontade de sua família, porque ela quer que as coisas funcionem entre eles, mas ele se recusa a reconhecer qualquer um de seus esforços. Na verdade, ele aponta que há uma linha entre eles que eles não podem cruzar, não importa o que. Então é melhor que eles sigam seus próprios caminhos. Dadas suas vidas de trabalho difíceis, é impossível se verem com frequência de qualquer forma. Julia finalmente se irrita e diz que nesse caso, eles não deveriam se ver. Ela arranca suas roupas de Mike antes de sair com raiva. O dia de hoje calha de ser o último dia da equipe médica na estação de resgate. Então os bombeiros arranjam um jantar de despedida para eles. Mike tem que se juntar contra sua vontade, graças a Austin, que o arrasta para lá. A atmosfera é bastante animada na mesa, todos parecem ter abandonado as formalidades e conversam livremente. Vendo que todos estão ocupados a conversar animadamente, exceto Mike, uma jovem enfermeira não consegue se conter e pergunta por que ele é sempre tão sério. Isso leva a uma conversa mais profunda quando um de seus subordinados revela que ele tem esperado por seu primeiro amor pelos últimos 10 anos. Sua trágica experiência de primeiro amor o levou a uma vida de solidão. A revelação deixa todos atordoados, especialmente as garotas que não esperavam um lado tão suave sob seu exterior duro. Todos, exceto Mike e Julia, parecem entusiasmados para aprofundar este mistério e o bombardeiam com perguntas sobre o paradeiro daquela garota. Eventualmente, Mike é encurralado e escolhe mentir dizendo que a garota está a estudar no estrangeiro e não se importa com seus sentimentos. Julia, que já está com raiva dele por desconsiderar seus sentimentos, fica ainda mais agitada, principalmente quando ela está ciente de que Mike ainda está à espera de uma resposta clara dela sobre o relacionamento deles. Parece que ambos estão a ser passivos-agressivos. Ela continua a segui-lo como um cachorrinho e fica com raiva dele por ignorá-la, mas ao mesmo tempo não lhe dá uma resposta assertiva. Quando se trata de seus objetivos profissionais, o casal mais uma vez entra em uma discussão acalorada. Julia acredita que uma profissão não tem nada a ver com heroísmo e trabalho social. Mais do que serem heróis, eles estão apenas a fazer seus trabalhos como outras pessoas a fazerem seus trabalhos. Mike, no entanto, acredita que sua profissão é nobre, já que todos aqui escolheram este trabalho, apesar da vida difícil e arriscada. As pessoas em sua profissão perdem suas vidas enquanto tentam salvar outras, então ele é bastante agressivo em defendê-la. Eles acabam a levar a discussão para fora do salão quando seus jovens começam a ficar desconfortáveis com o conteúdo deste debate. Uma vez ao ar livre, Mike explica a ela que mais de 95% de ambos os seus colegas estão nesta profissão por causa de sua paixão. Eles tinham muitas outras opções de trabalho menos arriscadas para ganhar dinheiro se essa fosse a única preocupação deles. Ele a chama de egoísta e carente de empatia em um momento de calor e compara sua atitude à de 10 anos atrás. Ele deduz que ela não mudou de todo e ainda acredita que o dinheiro é o objetivo principal da vida dos outros. Julia se sente magoada, mas sua explicação, que diz que ela estava apenas a falar racionalmente, não chega aos ouvidos dele. O homem que está à sua frente ainda acredita que ela estava a ser cruel por não considerar os sentimentos dos outros. Ela acaba a chorar de soluçar, enquanto Mike se despede e, honestamente, ele não foi menos cruel ao confrontá-la sobre um comentário feito casualmente. Mas suas palavras a fazem perceber que aquele não era o melhor momento para falar sobre praticidade, especialmente quando as pessoas sentadas lá dentro estavam a celebrar a amizade. À medida que a hora de partir se aproxima, ela faz uma última ronda pela estação. Ela fica agradavelmente surpresa ao encontrar o isqueiro que deu a Mike em um dos caminhões de bombeiros. Sua presença funciona como um bálsamo para o coração magoado, pois de certa forma ela sempre foi uma parte da vida de Mike. Mais tarde ela pede desculpa a todos os soldados por seus comentários insensíveis antes de sair para o hospital. No entanto, os bombeiros a asseguram de que nenhuma ofensa foi levada, porque viver com ela os fez a todos cientes de suas boas intenções. O caminhão de bombeiros parte para levar a equipa médica ao seu destino, marcando assim um fim temporário para esta bela jornada. Durante todo o tempo, Mike permanece ausente da imagem e é mais tarde revelado que ele estava a observar os acontecimentos da janela de seu quarto. Depois que Julia sai, ele relembra os dias que o mudaram para sempre. Houve aquela vez em que ele teve que partir para uma missão de alto risco durante seus dias no exército. Antes de partir, eles foram solicitados a escrever uma última carta para suas famílias, que seria entregue a eles caso não voltassem. Enquanto seu colega soldado foi rápido em escrever uma despedida para sua família, Mike demorou um pouco para reunir seus pensamentos, antes de finalmente decidir escrever uma carta para Julia. O isqueiro que ela lhe deu estava à sua frente, enquanto ele anotava como ele não era mais o adolescente feliz e despreocupado. Nos anos longe dela, ele mudou para melhor e aspira a se igualar a ela da próxima vez que se virem. Julia foi sua inspiração para se juntar ao exército para que ele pudesse subir de status e deixá-la orgulhosa. À medida que a operação se desenrolava, os soldados acharam difícil cercar a casa dos rebeldes. Havia um atirador de elite que era hábil em atirar em todos que tentavam se aproximar. A situação continuava a piorar.
Mas ao contrário dos outros, Mike não tinha medo em sua busca. Com Julia fora de sua vida, ele não tinha mais medo da morte. Então ele pegou um desvio para entrar no covil do inimigo pela porta dos fundos. Mike foi bem sucedido em arrasta para cima do atirador de elite, dando assim uma abertura para seus colegas, mas ele acabou sendo baleado e caiu à espera da morte. Houve balas sendo disparadas por ambas as partes enquanto ele estava a se deleitar com as memórias de Julia pela última vez. Para sua surpresa, ele acorda para se encontrar são e salvo. O líder de sua equipe lhe mostrou o isqueiro que ele carregava em seu bolso no momento da luta, que acabou por salvar sua vida. A bala disparada contra ele não conseguiu penetrar o metal, salvando-o de ser baleado na artéria e de morrer devido à perda de sangue. Ele é transferido para o hospital, onde seu chefe pergunta se a garota em seu isqueiro é sua namorada. Naquela época, Mike havia dito com confiança que ela é sua futura esposa. Um dia, quando ele for capaz o suficiente para ficar ao lado dela, sem vergonha, ele se casará com ela. Ele pode não ter sido capaz de ganhar muito ao longo desses anos, mas definitivamente ganhou orgulho. Antes de cada missão perigosa, ele escrevia uma carta para Julia, que era queimada com sucesso pela senhora Anne, e nunca chegava a Julia. De volta a esta noite, tanto ele quanto Julia parecem apáticos por conta própria. Austin tenta conversar com Mike sobre sua explosão mais cedo durante a refeição, mencionando que é ele quem interpretou mal a declaração de Julia, mas ele não está pronto para falar sobre isso, e se vira para dormir. Austin, mais uma vez, o encoraja a não dormir com a barriga cheia de reclamações, mas um olhar de Mike e ele se encolhe. Julia, por outro lado, se pergunta se ela será capaz de vê-lo em breve. No dia seguinte, Arno se prepara para ir a uma exposição de arte, mas quando ele desce para sair, há uma jovem sentada com sua mãe à sua espera. A senhora Anne o apresenta seu encontro às cegas e Arno é instruído a levá-la junto para onde quer que ele esteja a ir. Julia também se encontra em um cenário semelhante com um jovem chamado Jeremy. Ele é educado e admira sua resiliência por escolher uma profissão diferente em vez de depender dos negócios de seu pai. O homem está interessado em levar este relacionamento adiante, já que ele pensa que eles são compatíveis um com o outro, seja em seus ideais ou em sua família. No entanto, Julia não está na mesma página e o dispensa com a desculpa de que ela está comprometida com seu namorado. Enquanto isso, Arno está a lutar com seu encontro às cegas, porque ela não está interessada em arte e gosta de coisas chamativas. Poucos minutos após o início da exposição, e ele já está exausto. Ele sente um imenso alívio quando ela sai para o banheiro e aproveita esse tempo para admirar uma pintura. Quando Sonia vem para ficar ao lado dele, já que seu trabalho é informar os visitantes sobre essas pinturas, ele a solicita a jogar luz sobre seus detalhes. Mas Sonia brinca sobre suas horas de trabalho estarem encerradas agora. Em vez disso, ela discute seus detalhes com ele como uma colega crítica. Enquanto Arno acha a pintura interessante e cheia de calor, Sonia acredita que ela tem pessimismo escondido sob o pretexto de lindas memórias de infância. Ele fica hipnotizado por seu julgamento preciso de que, estando muito perdido na infância a ponto de pintar cada pequeno detalhe na tela, o artista definitivamente não está a gostar de seu presente e deseja voltar no tempo. E Arno acha isso relacionável. Sonia termina sua análise com um comentário de que, se ela estivesse a procurar para comprar uma pintura, esta definitivamente não seria uma, mas como ele é o cliente aqui, a escolha é dele. Dinheiro não é o problema para ele de qualquer forma. Ela então se afasta quando seu encontro volta. Arno se separa da garota quando ela expressa seus planos de ir às compras e segue para casa. No caminho, ele encontra Sonia à espera de um táxi no meio da chuva e lhe oferece uma boleia que ela aceita, grata. No dia seguinte, Austin é visto a tomar o pequeno almoço de mau humor. Ele reclama de se sentir entediado com a equipe médica ausente e pergunta em voz alta a Mike como ele consegue se virar sem ver a doutora Julia a cada hora do dia. A observação lhe rende um chute na canela e olhares divertidos dos jovens. Julia, por outro lado, ainda está presa em sua discussão com Mike da noite de sua partida. Ela discute isso com seus colegas de equipe e com o Dr. Bell na mesa do almoço, a fim de ver por que ela é diferente. Até o Dr. Bell acredita que os médicos são heróis, mas Julia argumenta que ela não se vê como uma heroína. Ela não está a ser uma heroína ao salvar as vidas que fazem parte de seu trabalho. Ser uma heroína significa fazer sacrifícios pessoais, o que é um fardo muito grande para si mesma. No momento em que ela termina sua fala, seu cirurgião-chefe passa por eles com seu prato de almoço terminado. Acontece que ele esteve a se sentar do outro lado da divisória o tempo todo e a ouvi-los. Julia se sente apreensiva ao imaginar os resultados de suas observações. Mais tarde naquele dia, Mike está ocupado a olhar para a foto de Julia do ensino médio em seu telefone. Ele a usou para salvar em seu número de contato e acidentalmente pressiona o botão de chamada, que ela atende imediatamente. Agora sem palavras, ele mente sobre ter ligado para Austin, mas ela não acredita. Julia o lembra que os alfabetos nos nomes dela e de Austin estão longe de serem semelhantes, então ele aceita, a contragosto, e lhe diz para apresentar um relatório sobre o projeto de resgate conjunto que ela já tem. Ele se sente envergonhado e desliga a chamada.